deu 7 horas. E, bom, gente, sejam todos bem-vindos, certo? Boa noite a todos ao evento da quarta-feira da 38ª Semana da Química para o Ensino Médio, certo? Hoje. E, antes de mais nada, eu vou dar alguns avisos, certo, pessoal? A gente tem recebido algumas perguntas sobre as gravações no YouTube. Até o professor Delmar acabou de perguntar, né? Todas as nossas reuniões são gravadas, certo? As aulas são gravadas e elas vão ser disponibilizadas no nosso canal do YouTube no final da semana da Química, certo? Então, todas vão estar lá, bonitinho. Além disso, gente, a gente tem nossas redes sociais. Então, além do YouTube, a gente tem TikTok, a gente tem Instagram. Então, vão lá dar uma olhada, certo? Dar aquele apoio. Porque a Semana da Química é feita de alunos para alunos, né? Então, é bem legal que vocês vão lá. E como é a primeira vez que a gente está fazendo para o ensino médio, né? Quem quiser lá dar um apoio e falar, olha, gostei do ensino médio, quero ano que vem, fica bem legal para a gente saber mesmo um feedback, certo, gente? O que mais? Como sempre, presença automática, não precisam fazer nenhum formulário de presença, tá, gente? E, além de tudo, lembrem-se que já a gente vai estar mandando o link do formulário para as perguntas, certo? O formulário fica aberto durante toda a palestra, então, qualquer dúvida, gente, podem perguntar, podem escrever lá no formulário e enviar. E o formulário também é de feedback, se quiserem mandar uma mensagem aí, vai ser super legal. Também o link com as nossas redes sociais também vai ser mandado no chat, tá, gente? Bom, então vamos começar apresentando nosso professor, certo? Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem o professor Delmárcio Gomes, certo? Ele é licenciado e bacharel em Química pela Universidade de Juiz de Fora e doutor pela USP em Inorgânica, com ênfase em nanotecnologia. Ele é idealizador e coordenador da plataforma Ensinando, gente. Uma plataforma voltada para o ensino e divulgação científica, além de atuar na capacitação de professores ao ensino de nanotecnologia. E, além de tudo isso, gente, ele ainda tem 3 livros publicados, sendo um deles premiado em primeiro lugar com o Prêmio Jabuti, uma das premiações mais importantes da literatura brasileira, gente. Bom, como vocês sabem, então, hoje nós vamos entrar no mundo nano, certo? Teremos uma aula de nanotecnologia com o professor Delmárcio, utilizando a plataforma Ensinando. A nanotecnologia, então, que é a ciência que ainda hoje, com o nome dela, nos remete aos contos de ficção científica, mas tem muito de realidade em todos os laboratórios por esse Brasil. Professor Delmárcio, com você a palavra, por favor. Obrigado, Pedro, obrigado. Uma boa noite a todos. Assim, é impossível não estar estampado com esse sorriso aqui, porque o Instituto de Química da USP, a Semana da Química, são algo que eu carrego com muita gratidão no meu coração. Toda a minha formação e aonde eu cheguei até hoje é graças à minha passagem pelo Instituto de Química e pelas oportunidades que eu tive aí dentro. Então eu digo sempre que qualquer coisa me chamem para a Semana da Química, porque eu gosto, tem uma proposta muito bacana, sempre muito bem organizado, então eu fico muito feliz. E, bom, para a galera que já está aí na plateia, já vai mais ou menos se acostumando, com essa energia que a gente vai tocar essa noite de hoje. A gente vai botar essa nanotecnologia, essa aula que é única, mas a gente vai ver a nano do início até o fim, nesse tempo que me tem, que se eu não estou equivocado, eu tenho até 8h30, tô certo, Pedro? Perfeito, professor. Obrigado, Perfeito. beleza. E a gente vai fazer perguntas, então caso o senhor queira terminar um pouco antes, para a gente ter um beleza, tempo para fazer perguntas, tá ótimo. Faremos isso. Vou compartilhar minha tela com vocês devem estar vendo aí a minha apresentação, certo? Então, estamos sim. Deixa eu só ajustar aqui tudo bonitinho para minha câmera, para eu poder me acompanhar por aqui. Bom, como está dito aí no título, bem-vindo ao Mundo Nano, uma aula de nanotecnologia com a plataforma Ensinando. Eu sou o professor Delmárcio Gomes. Esse projeto Ensinando é algo que eu começou com um projeto e hoje a gente já se lança como uma plataforma, justamente porque a gente tem trabalhado na produção de materiais didáticos para professores, trabalhamos muito com divulgação científica em escolas públicas aqui de São Paulo e também fazemos muitas lives ou palestras para outros estados, né? Também temos participações e inserções em escolas particulares também. Mas o grande foco hoje que a gente carrega com o projeto do CNPq aprovado que nós temos, que se chama Nanotecnologia nas Escolas,
Nesse projeto do CNPq, a gente trabalha com curso de capacitação de professores de escolas públicas, porque eu quero que outros embriões, outros pólens do Ensinando se espalhem por aí e a gente consiga fazer esses professores levarem esse tema para as escolas públicas. Então vocês vão acompanhar um pouquinho hoje aqui do que eu tenho reservado para vocês dentro desse tema. Bom, a plataforma Ensinando, ela trabalha com adaptação de conteúdo, com a transposição didática, tudo isso para criar para vocês uma linguagem propriamente escolar. Eu diria que talvez esse ponto seja o grande diferencial do que a gente leva para as escolas. A gente fala de Nano como falaremos hoje, mas falaremos sempre numa linguagem didática, acessível, que permita que a química, física, biologia e matemática do ensino médio sejam usados nos nossos conteúdos e dentro da nossa discussão. Tudo começa lá em 2017, quando eu sou convidado pelo Colégio Santa Cruz aqui em São Paulo para fazer uma disciplina eletiva de Nano. E eram aulas todas as semanas lá. A gente totalizava aí ao longo do semestre mais de 20 horas. Isso se repetiu em 2018, se repetiu em 2019, se repetiu em 2020. Então nós tivemos 4 anos, mesmo em 2020, começando presencial e terminando remoto por causa da pandemia. A gente teve 4 anos consecutivos dessa eletiva. Neste ano de 2021, a gente fez um break no Santa Cruz, porque como eu trabalho muita parte de laboratório, fazer remoto iria perder o tchan ali da eletiva, mas nós estamos voltando já no colégio lá no ano que vem, 2022. Bom, tudo isso já dá uma base para vocês de que tem uma metodologia de ensino testada, tem uma estratégia de inserção da nanotecnologia usando os conceitos do ensino médio. Então é nisso que eu trabalho, é nisso que eu acredito, esse é o amor, essa é a paixão que eu levo para a minha vida, e transformar alunos, levar novos conhecimentos é algo que eu gosto demais. Como o Pedro disse, temos 3 livros publicados. O primeiro livro publicado é o livro Nanotecnologia Experimental, esse que foi o livro agraciado com o Prêmio Jabuti. Esse livro foi feito com uma editora, logo ele tem um custo, mas eu quero chamar o destaque para esses 2 livros aqui, que na verdade são e-books. Eles estão aqui na minha mão, mostro para vocês, ó, o e-book de nanotecnologia e o e-book de inteligência artificial. Ué, professor, mas hoje é de nano ou é de inteligência artificial? É de nano, mas eu também me aventurei pela inteligência artificial num projeto que tivemos aprovado no CNPq e usamos a verba para entregar para a educação pública brasileira mais um material didático gratuito para que esse tema também seja divulgado nas escolas. Então, tanto o livro de inteligência artificial quanto o de nano são gratuitos, são e-books que você baixa no seu celular, no seu computador, é só acessar o site da plataforma Ensinando, esse site vai passar aí pela apresentação, mas se você der um Google hoje em Ensinando, você já vai achar o site lá direto. Convido a todos que ao final da aula de hoje, se você se apaixonar pela nanotecnologia, baixe o e-book, vá lá nas nossas redes sociais também, falarei um pouquinho disso. É eu que estou por detrás das redes sociais, as pessoas estão conversando comigo, então nós estamos lá no Instagram, no Facebook, com o nosso canal no YouTube, então eu convido vocês a seguir a página do Ensinando, a gente costuma fazer vários sorteios lá legais e a gente está publicando vários vídeos. Professor, deixa eu ver um pouquinho mais, esse é o nosso canal do YouTube, né? Essa é uma foto já mais antiga, o nosso canal já cresceu um pouquinho, já estamos a mais do que isso, mas eu convido vocês a irem no canal do YouTube, que lá tem palestras, lá a gente está publicando muito conteúdo também. E aqui passando pelas memórias, que ao longo desses 5 anos, trabalhando com a nanotecnologia dentro das escolas públicas e privadas, vocês estão vendo aí uma série de memórias do Ensinando. Muitas memórias, passagem pelo Instituto de Química, por outras semanas da Química, muita atividade experimental sendo lançada. Então, de fato, a gente carrega uma multidão. Antes da pandemia, a gente já tinha chegado a mais de 2.500 estudantes atendidos presencialmente com esse projeto, parceria com o Centro Paula Souza do Governo do Estado de São Paulo, participação aí nas ETEC Getúlio Vargas, ETEC Lauro Gomes em São Bernardo do Campo. Então, são memórias que nós carregamos e aqui um pouco das instituições de ensino pública e privada pela qual nós passamos ao longo desses últimos 5 anos. Ensinando, a plataforma Ensinando se orgulha disso, porque o que nós queremos é divulgar a nanotecnologia e oxigenar o ensino de ciência nas escolas, para que, principalmente com esse novo ensino médio que vai surgir a partir do ano que vem, a gente possa, de fato,
trabalhar temas contemporâneos e interdisciplinares na educação básica dentro do ensino médio. Então, a gente se orgulha bastante de já ultrapassar esse número de mais de 2.500 alunos atendidos. E agora, de fato, começa a nossa aula de nanotecnologia. Sente-se na cadeira, esteja bem confortável e venha viajar comigo aqui no Mundo Nano. Que história é essa de Mundo Nano? Que história é essa de nano? Ah, professor, nano para mim é algo muito pequeno. Ok, essa é uma definição correta, mas nano é muito mais do que isso, é o que vocês vão aprender hoje. A nanotecnologia faz parte da quarta revolução industrial. Então, a quarta revolução industrial, o que eles chamam de indústria 4.0, é a revolução industrial que está acontecendo neste século XXI. Passamos por outras 3 revoluções industriais que vocês já aprenderam muito bem aí pelas aulas de histórias que vocês tiveram. Eu diria, não é porque tem 4 pilares que é quarta revolução industrial. É quarta revolução industrial porque após ter acontecido outras 3. Mas dentre os diversos temas que eu posso destacar da quarta revolução industrial, eu destaco nanotecnologia, biotecnologia, impressão 3D, inteligência artificial. Dentro de inteligência artificial, internet das coisas. São todas áreas muito avançadas. Biotecnologia hoje, manipulação de gene, de DNA, evitando que uma família que tem uma doença hereditária permita fazer uma inseminação artificial e a próxima geração não carregar mais aquela doença hereditária tão grave que acometia todas as gerações de uma família, chamada de técnica de CRISPR, já disponível para a população. Impressão 3D, gosto demais, mas não é impressão 3D que constrói tênis, pecinhas pequenas. Vamos falar de impressão 3D que permite construir um pedaço do crânio de uma pessoa que teve um afundamento de um acidente grave e conceder a ela uma qualidade de vida melhor. São chamados biopolímeros, biopolímeros que permitem que eu recrie futuramente partes de órgãos, mas que permita já eu criar estruturas faciais que uma pessoa extremamente deformada possa passar por uma cirurgia e ter essa qualidade de vida. Inteligência artificial. Esquece. Se você acha que inteligência artificial é uma coisa do futuro, você está completamente desatualizado. Dentro do seu celular, quando você está digitando no WhatsApp, e o WhatsApp te diz uma sugestão de frase, bem-vindo, isso é inteligência artificial. Ele já sabe as suas preferências. E você pode testar hoje à noite depois dessa palestra. Seleciona um contato seu e tenta começar a escrever mensagem. Ele vai te sugerir um texto completamente diferente do que você envia para sua mãe ou para o seu pai. Por quê? Porque ele já sabe as preferências de textos que você fala para sua mãe e para o seu pai e ele não consegue te sugerir um texto quando você está diante de um contato novo. Inteligência artificial, para quem assistiu até a matéria do Fantástico domingo, que eles já é uma inteligência artificial muito agressiva, mas o cara passou 12 horas conversando com a mulher que já tinha falecido há 8 anos. É claro que ele não estava conversando com a mulher dele. O programa foi alimentado com informações da característica da mulher dele e a inteligência artificial começou a trabalhar as respostas às perguntas que o cara fazia e a mente do cara já fluiu, já entendeu, já começou a perceber, sentir, que é como se aquilo fosse a mulher dele respondendo e ele não conseguia parar de conversar com a máquina, porque a máquina respondia coisas muito semelhantes que talvez a mulher dele responderia. Isso é chamada de Deep Learning, é inteligência artificial profunda. Aqui dentro desse e-book a gente explica tudo. É um e-book chato? É um e-book só de texto? Muito pelo contrário, extremamente ilustrado, numa linguagem escolar. Vale muito a pena você também baixar para saber sobre inteligência artificial. E nano é o que eu vou apresentar para vocês a partir de agora. Nanotecnologia é uma área da ciência multidisciplinar. É uma ciência de fronteira, porque aquilo que a gente entende de nano é alimentado por diversas áreas da ciência. Contribuições das engenharias, química, física, matemática, ciência da computação, ciências dos materiais, biologia molecular. Isso você está pegando a primeira região de fronteira. Imagine quando você for para as outras sub-áreas que também alimentam a nano. Dentro das escolas, o grande diferencial de se trabalhar com a nanotecnologia é justamente porque eu posso usar um tema interdisciplinar e abordar química, física, biologia e matemática do ensino médio. Mas me conta mais, professor, o que é essa história de nano? Por que nano é tão pequeno?
Vamos começar com os primeiros exemplos. O menor átomo da tabela periódica é o átomo de hidrogênio. Se você pegar o raio de Van der Waals do átomo de hidrogênio, ele vai dar 0,1 nanômetros. Ora, se você então enfileirar 10 átomos, você já chega a 1 nanômetro. E isso é uma informação importante. Por quê? Porque mostra que o mundo nano está muito perto do mundo dos átomos e das moléculas. E é por isso que o nano tem propriedades especiais. O ouro que eu vejo é dourado. Se você vê uma barra de ouro, uma joia de ouro, enfim, ele é dourado. Mas na forma nanométrica ele é vermelho. E por que ele é vermelho? Porque ele adquire propriedades especiais, porque as nanopartículas de ouro que estão ali são muito pequenininhas. Então elas têm propriedades devido a esse tamanho tão reduzido. Mas professor, onde que começa a tal da escala nano? A escala nano é tudo aquilo que começa em 1 nanômetro e vai até 1 micron. Então é tudo aquilo que está abaixo de 1 micron, essa é a famosa escala nanométrica. A molécula de água, por exemplo, tem 0,27 nanômetros. Olha como ela é perto da escala nano, ela está perto de 1 nanômetro. Então essa dimensão muito pequena justifica e explica o surgimento de propriedades especiais dentro dos nanomateriais e falaremos disso. Olhando para as 3 escalas de tamanho com as quais nós estamos habituados com coisas macroscópicas que eu consigo enxergar com os meus próprios olhos, vocês estão vendo aqui em cima. É tudo aquilo que está abaixo de 1 metro ou acima de 1 metro. Se eu ver um prédio de 20 andares, eu estou vendo algo macroscópico. Mas até 1 milímetro eu consigo enxergar. Mais do que isso, tem coisas na microescala que eu consigo enxergar e coisas que eu não consigo enxergar. E o limite do que você consegue enxergar está em torno de 20 microns. Para te citar uma ideia, por mais fino que seja um fio de cabelo, você sempre vai enxergar um fio de cabelo com seus próprios olhos. Por quê? Porque existem coisas na escala micro, e o fio de cabelo é microscópico. O diâmetro dele é da ordem dessa escala, da microescala. Então, existem coisas na microescala que eu enxergo com meus próprios olhos, outras coisas que eu preciso daquele microscópio óptico do laboratório de biologia para eu conseguir ter riqueza de detalhes. E o mundo nano só pôde ser revelado a partir do momento que eu tinha microscópios avançados, tecnologia avançada, para eu enxergar coisas tão pequenas. Então, o mundo nano, como eu disse, começa com tudo aquilo que está abaixo de 1 micron, chegando ao limite de 1 nano. Com isso, eu tenho que usar microscópio eletrônico. Opa, mas professor, todo microscópio é eletrônico, porque eu ligo na tomada. Não, não é isso. O microscópio aqui não é eletrônico porque você liga na tomada. Ele é eletrônico porque ele usa feixe de elétrons. E feixe de elétrons tem uma energia maior, portanto tem uma resolução menor, por isso que eu enxergo coisas muito pequenininhas. Então, são conceitualmente coisas diferentes. Nessa imagem tem vários exemplos de coisas grandes, microscópicas e nanométricas. Inclusive, o coronavírus tem em torno aí, o vírus da gripe é de 80 a 100. O coronavírus está girando em torno de 120 nanômetros. Então, o coronavírus é uma estrutura nanométrica. O DNA tem 2,5 nanômetros de espessura. E o que está abaixo da escala nano, professor? Ora, abaixo da escala nano estão os átomos e as moléculas, que são absolutamente os tijolinhos de tudo que nós conhecemos. Como assim, professor, tijolinhos? Ué, essa parede que está aqui atrás de mim, eu tenho certeza que tem átomos dentro dela. Esse meu óculos, eu tenho certeza que ele é formado por átomos. Então, átomos e moléculas são absolutamente os blocos construtores de tudo que nós conhecemos. Tudo é química. Química é tudo. Não tem como fugir disso. A química está em tudo, todos os dias. Tudo é química. Tudo é átomo e molécula. Materiais formados por átomos e moléculas. Esse é o universo da química que é tão apaixonante. Quem quiser um dia se apaixonar pela química e gostar demais dela, não deixe de fazer uma graduação nessa área, porque é extremamente empolgante. Mais abaixo, átomos e moléculas se unem para formar nanoestruturas. Percebam isso, átomos e moléculas são pequenos, quando eles se unem, eles formam nanoestruturas. É disso que a gente está discutindo. Bom,
Passando um pouquinho mais para frente, eu tenho outros exemplos, e aqui está o exemplo do limite da visão do olho humano, né? Eles falam entre 10 e 20, por isso que eu marquei 20 lá. É um limiar, é uma parte aqui que a gente tem que considerar. Então aqui você vê, está invertido em relação à imagem anterior, mas dá para a gente enxergar tudo que é grande, tudo que é microscópico, tudo que é nanômetro. Dentro daquilo que é microscópico, tem coisas que eu enxergo com os meus próprios olhos, como um fio de cabelo, e tem coisas que eu não enxergo com os meus próprios olhos, como uma bactéria. É aquilo que eu falei, existe um limite da visão humana. Seguimos mais. Deixa eu só... Beleza, só estava vendo aqui. Bom, quando eu gosto... Por que eu gosto muito dessa imagem? Porque essa imagem mostra uma rachadura. Tá, e o que você quer dizer com isso, professor? Um slide que tem uma rachadura no meio. Não é bem. O sentido que eu quero dizer é que o mundo nano é disruptivo. Nada mais daquilo que nós estávamos habituados com fenômenos clássicos, gravidade. Por que essa caneta cai? Porque ela tem massa. Se ela tem massa, a gravidade atua sobre ela, por isso que ela cai. Agora eu te pergunto, qual é a massa de uma nanopartícula de 5 nanômetros? Bom, praticamente irrelevante. Então eu não tenho gravidade atuando nos materiais nano. Eu tenho fenômenos quânticos, fenômenos especiais que vão me ajudar a entender por que os nanomateriais têm propriedades tão especiais. Então, atenção para o tal dos fenômenos quânticos. Então, na aula de hoje vocês vão aprender sobre quântica? Claro que não. Não é sobre isso. Não é o fenômeno quântico que eu preciso estudar quântica para saber. É aceitar que o fenômeno quântico é uma verdade dentro dos nanomateriais e, por consequência, explica o fato das coisas serem diferentes. Como assim diferentes, professor? A prata que não é prateada, ela é amarela, quando ela está na forma de nanopartícula. O ouro que não é dourado, ele é vermelho, quando ele está na forma de uma nanopartícula. Então, essa redução de tamanho leva ao surgimento de novas propriedades. É uma drástica mudança nas propriedades. Note que, quem se lembra aí da aula de ensino médio, se eu calcular o NOx dessa prata, ela é prata zero. Se eu calcular o NOx do ouro, é ouro zero. E aqui dentro, professor? Mesma coisa. A prata tem NOx zero e o ouro tem NOx zero. Então, é o mesmo ouro, professor? É o mesmo ouro. Mas, como assim? É apenas a barra de... Imagine a barra de ouro sendo reduzida a átomos de ouro, ou agregados de átomos de ouro bem pequenininhos. Então, novas propriedades surgem a partir disso. Isso que é a parte interessante. Tem uma história que eu vou contar mais à frente, que eu sempre gosto de usar nas minhas palestras, as pessoas ficam cismadas com isso. Eu falo assim, se você tivesse que apostar, qual que vale mais? Uma barra de ouro ou aquele frasquinho de nanopartícula de ouro? Aí as pessoas ficam todas empolgadas. É claro que a barra de ouro vale mais. Na aula de hoje eu explico quem que vale mais. E vocês vão ver se vocês concordam comigo. A nanopartícula de prata, como eu mostrei no slide anterior, ela ainda tem essa propriedade especial, que é a propriedade de que a cor depende do tamanho. Então cada tamanho dá um tipo de amarelo, como vocês estão percebendo nessa imagem. É outra característica especial da nanotecnologia. Eu poder manipular as nanopartículas, os nanomateriais, de tal maneira que eu obtenha tamanhos específicos, pensando na propriedade e na aplicação que eu quero. O ouro é mais bonito que a prata, porque o ouro dá um range de cor, dá uma mudança de cor muito bonita. Ele vai saindo do vermelho, vai passando pelo roxo e chega a ficar azul. Aqui você tem, nessa esquerda aqui, com certeza você tem tamanhos menores, e cá na outra ponta você tem tamanhos maiores. Quanto mais aumenta de tamanho, mais a cor muda. Outra propriedade interessante, mais um exemplo de nanomaterial a gente está usando. Então, essa primeira parte, eu só disse para vocês o seguinte, todos comigo, ninguém solta a mão de ninguém, mas a partir de agora todos acreditam, nano é algo muito pequeno. Um resumo do que eu falei até agora, nano é algo muito pequeno. Nano tem propriedades diferentes porque o tamanho é muito reduzido. Então eu estou diante de um mundo onde as coisas são diferentes. Mas são diferentes no sentido que prejudica? Não. É um diferente no sentido de que eu posso usar essas novas propriedades para fazer aplicações que uma barra de ouro não faz.
Mas a nanopartícula de ouro que eu mostrei anteriormente, ela já é usada para tratamento de câncer. E uma barra de ouro, para que serve? No máximo para guardar no cofre de um banco, para você dizer que você tem dinheiro lá guardado. Ela não serve para nada. Professor, por que ela não serve sendo que os dois ouros são iguais? Porque um é ouro grande e ele só tem aquela propriedade. Quando você vai para um ouro nanométrico, novas propriedades surgem e eu posso trabalhar quimicamente essas nanopartículas pensando em aplicações muito interessantes. Então, a ideia principal até agora. Mas, como toda a área da ciência tem alguém que é responsável por contar a história ou por ser a história da nano, esse cara eu vos apresento. Se chama Richard Feynman. Que horas que ele trouxe a nanotecnologia para o mundo? Em 1959, numa palestra na Caltech, Feynman era um físico brilhante, de uma oratória sensacional, ele falava muito bem em público, e aí Feynman disse, traduzindo, olha, daqui a algum tempo, quando a gente tiver condições e equipamentos para isso, nós vamos descobrir que há muito espaço lá no fundo. Como assim há muito espaço lá no fundo? Que até em 1959, a física não conseguia acessar dimensões muito pequenas, mas depois passou a conseguir acessar a partir de 30 anos depois, que eu vou contar na história. Então esse cara foi um visionário. Por isso que ele é chamado de o profeta da nanotecnologia. Porque ele enxergou a nanotecnologia sem antes ter equipamento para estudar isso. Foi Nobel de Física em 1955, e Feynman, que era um cara brilhante, se você falar de Feynman para qualquer físico, o físico vai abaixar a cabeça e vai dar reverência para ele. Porque o cara era brilhante, o cara era sensacional. Esse foi o título da palestra original dele, que numa tradução livre seria há muito espaço lá no fundo, ou seja, há uma dimensão ainda menor quando eu conseguir diminuir mais o tamanho das coisas. Era isso que Feynman queria dizer. Feynman, ele disse, o grande ápice da palestra dele foi quando ele disse o seguinte: no futuro, essa é uma tradução de um texto, eu tenho esse livro em casa, esse livro traduzido de os textos de Richard Feynman, ele diz assim: no futuro não muito distante, será possível desenhar e construir materiais, átomo a átomo, molécula por molécula, por manipulação controlada e organizada. E aí parece que eu estou ficando doido, porque eu coloquei esse Lego aqui. O que o Lego tem a ver com o que Feynman falou? Tudo. Você já brincou de Lego na sua vida? Você sabe que cada pecinha de Lego que você vai unindo, você vai saindo de uma situação de peças isoladas, construídas, e chega numa estrutura complexa. E é isso que Feynman estava falando. Pegar átomo a átomo, fazer os átomos se unirem, formar uma nanoestrutura, uma estrutura mais complexa. Brincar de Lego é entender o pensamento de Feynman. E isso é muito bacana. Ele fez vários desafios para o público. Na época ele ofereceu $1.000 para os estudantes da Caltech, com 2 desafios que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas $1.000 para a época era muito dinheiro. E o primeiro desafio, o primeiro grupo de estudantes ganhou $1.000 com 8 anos mais ou menos, o outro ganhou com 12 anos. Foram 2 desafios que ele lançou. Um era para construir um motor muito pequeno e o outro era para gravar muita informação na cabeça de um alfinete. Depois conseguiram gravar na cabeça de um alfinete uma quantidade de informações muito grandes. Ou seja, é aquele famoso Word. Todo mundo escreve no Word com fonte Arial 12. Já imaginou se existisse uma fonte Arial 10 a menos 9? Em uma página de Word, quase que você colocaria todos os documentos, sei lá, do governo brasileiro ou de qualquer instituição de ensino, da USP inteira. Se você tiver uma fonte Arial 10 a menos 9, quantas linhas, quanta informação você não consegue botar numa linha de Word? É isso que o Feynman estava provocando a plateia lá naquele tempo. Conta um exemplo mais real, que vocês aí que talvez nem nasceram na época do CD e do DVD, né? Já estão na era da nuvem, nasceram na nuvem. Mas o CD e o DVD, no meu caso, que sou da década de 80, então eu olho para esse CD e DVD e vejo o Feynman falando: num futuro não muito distante, a tecnologia vai evoluir. Vamos olhar para a evolução. Dentro de um DVD, cabem 5 vezes a memória de um CD. Por quê que cabe muito mais memória num DVD do que num CD?
Simplesmente porque 7 anos depois, mais ou menos, lançou o CD primeiro, 7 anos depois o DVD. Olha aqui a distância que existe entre as ranhuras de um CD. Na época, a indústria conseguia fazer só com 1,6 micron de espaçamento e com 0,83 micron de resolução. 7 anos depois, ao lançar o DVD, a indústria já tinha tecnologia para reduzir pela metade o espaçamento e reduzir pela metade a resolução. Por isso que dentro de um DVD cabem 5 CDs, porque você tem na mesma área, nos mesmos 12 centímetros de diâmetro, que é quanto mede um CD e um DVD, você consegue colocar 5 vezes mais informação. É incrível. E é isso que Feynman estava falando com o público. Informação, imaginação, como pensar num futuro onde eu vou ter controle sobre as coisas. Para situar a galera do iPhone, do celular que faz tudo, do Android, que é uma maravilha, eu não vivo sem, 1959, você está diante aí das tecnologias mais avançadas da época. Uma calculadora automática em Harvard, ou o seu computador que pesava aí mais ou menos umas 7 toneladas. O seu celular hoje é uma grande máquina computacional e está tudo dentro de centímetros quadrados. Incrível. Só para citar porque que Feynman é o profeta da nanotecnologia. Então, essa era a realidade. Feynman já esteve no Brasil, está ele aqui nessa foto, ó. Esse cara é o Richard Feynman, no Rio de Janeiro. Ele veio ao Rio de Janeiro 3 vezes, a última vez que ele veio foi a época do regime militar, e por conta disso, por algumas incompatibilidades desse período horrível que nós vivemos, o Feynman então prometeu que nunca mais pisaria no Brasil, mas ele iria morrer depois, ele iria falecer mais ou menos 6 anos depois dessa última passagem pelo Brasil. Então aqui uma foto mais expandida, o Richard Feynman está aqui, e basicamente nessa mesa está a nata de cientistas brasileiros do tempo auge, na década de 1950, é quando o Feynman passou aqui, 1951, 1952, então aí está assentados os maiores cientistas brasileiros, muitos deles, com certeza, vocês já ouviram na história, eu não vou abordar aqui. 1981, acontece uma situação importante, mas lá em 1989 é quando esse microscópio está de fato pronto. Fazendo uma projeção rápida, mais ou menos, seria entre 20 e 30 anos depois da palestra do Feynman. A IBM constrói um microscópio de resolução atômica. Então, a invenção desse microscópio, que tem a capacidade de uma resolução atômica, e como que eles fizeram o experimento? Eles depositaram átomos de xenônio, cada pedacinho azul desse é um átomo de xenônio, sobre uma superfície de níquel, e depois o microscópio com uma ponta igual essa minha caneta aqui, ó, ele ia lá e magiava e conseguiu reproduzir o logo da IBM. Essa é a imagem original do artigo, eu já vou voltar lá atrás, essa é a imagem original, dá pra gente ler aqui direitinho, ó, o I do IBM sendo construído por 3, 6, 9 átomos de xenônio, o B sendo construído por mais alguns, e o M aqui, ao total 35 átomos de xenônio. E o microscópio da IBM foi capaz de gerar essa imagem que vocês estão vendo original aí, vocês estão vendo essa original. Então, a frase aqui em cima, antes de eu voltar no slide anterior, para eu dar nome aos engenheiros que construíram, é bem verdade. O futuro tornara-se realidade. Feynman tinha razão. A ciência havia dado um passo irreversível, um salto irreversível em direção à miniaturização, provocando a maior revolução da ciência no final do século XX, quase início do século XXI. Pela primeira vez, cientistas e pesquisadores tinham na mãos os seus próprios olhos. Parece ser meio estranha essa frase, mas é. Só trabalha com nano quem tem equipamento. E o equipamento são os olhos dos cientistas, porque eu não enxergo coisas nanométricas, mas com os equipamentos eu estudo aquilo que é nano, e os microscópios são a minha própria visão, que eu jamais teria para estudar materiais tão pequenos. Isso acontece, a publicação desse artigo acontece em 1990,
aproximadamente então aí 30 anos depois de Feynman. Quem foram os engenheiros? Bain e Howe, dois engenheiros da IBM que construíram esse microscópio, que eu não vou entrar em detalhes, não é o objetivo, nas minhas aulas de nanotecnologia para alunos do 9º ano do fundamental, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, eu não estou interessado como funciona o microscópio. Eu estou interessado no entendimento de que o microscópio, inventado nessa época, foi o ponto-chave para se estudar a nanotecnologia de 1990 em diante. Porque se você for querer estudar o microscópio, você precisa estar na graduação, porque a explicação é um pouquinho mais além. Então esse cara bem mal-humorado diz assim, mas se nano é tão pequeno, como é que cientistas conseguem trabalhar com coisas que eles não conseguem ver? Bem-humorado, bem mal-humorado, mas ele tem razão. É uma dúvida que os estudantes têm. Você está me dizendo que nano é 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro? Ou, se quiser também, nano é 1 milhão de vezes menor do que 1 milímetro? Como é que os caras trabalham com esse tipo de materiais? Como é que eles trabalham com coisas que eles não conseguem ver? E hoje, no Instituto de Química da USP, você tem 2 microscópios extremamente avançados, que são os olhos dos nossos cientistas. À esquerda você tem o MEV, microscópio eletrônico de varredura, e do lado direito você tem o MET, microscópio eletrônico de transmissão. Esse cara aqui, ele é mais poderoso. Esse cara pode chegar a um poder de ampliação de 600 mil vezes até 1 milhão de vezes. Imagine se o seu celular conseguisse ampliar 1 milhão de vezes. Você botar a sua câmera, você quase enxergar um outro planeta lá em cima no céu, certo? Então, isso hoje é o que permite trabalhar com nanotecnologia. Os equipamentos avançados, os microscópios, os equipamentos de caracterização. A nanotecnologia teve um reconhecimento muito importante em 2016, quando ela foi agraciada com o Nobel de Química, as menores máquinas do mundo. As menores máquinas do mundo, esse Nobel de Química de 2016 foi dividido entre 3 pesquisadores, Solveig, Stoddard e Feringa. Esse cara aqui, o Stoddard, esse do meio, ou esse senhorzinho aqui, esteve no Brasil no ano seguinte do Nobel, em 2017, num congresso da IUPAC. Todo mundo, se está aí, se gosta das matérias de química, sabe muito bem o que significa IUPAC. IUPAC é o órgão que regulamenta a química no mundo, as regras, todas as coisas. Esse cara, menos de um ano que ele tinha ganhado o Nobel, diz que tinha uma fila quilométrica lá no congresso para todo mundo querer tirar foto com ele. Para quem gosta de futebol aí, é mais ou menos que os meninos mais novos, as crianças de 10, 12 anos, querer ver o Neymar, ou o Messi, ou o Cristiano Ronaldo querer tirar uma foto com o cara. Só que no congresso só tinha químico. Então, quem é o cara que está bombando na química naquele ano? O Nobel de Química do ano passado. E o cara é tão educado, tão gentil, tão assim, atendeu todo mundo. Ele não saiu dali enquanto o último cara da fila não conseguiu fazer a foto com ele. Isso é sensacional, porque com humildade você chega em qualquer lugar na sua vida. Agora, se você tiver arrogância, prepotência, com certeza você vai cair nos buracos que você mesmo cava pelo seu próprio comportamento. Humildade, inteligência, compartilhamento de conhecimento são virtudes que todo mundo deve levar para a vida. Ajudar o próximo, respeitar as pessoas, tudo isso é muito importante. Os 3, trabalhando separadamente, foram então capazes de desenvolver moléculas que produziam movimentos. Que isso, professor? Sério? Movimentos? Sim, daí o nome máquinas moleculares. São situações, são estruturas moleculares capazes de produzir movimento. Vamos explicar um pouquinho mais? Está diante de vocês o que eles chamam, né, de nanocarro. Parece um chassi de um carro, mas não tem carro ali. É tudo molécula, tudo feito de carbono, hidrogênio e oxigênio. Você olha para esse motor molecular, né, vocês estão vendo aqui, ó, isso é o embrião do que no futuro vai ser um nanorobô. O nanorobô ainda não existe.
Não se deixe iludir pelos filmes de Hollywood, como o do Homem de Ferro, Eu e o Robô do Will Smith, nos filmes da Marvel também tem, do Homem-Formiga também tem. Aquilo é uma visão hollywoodiana da nanotecnologia, nós não estamos nesse ponto. Mas, qual é o diferencial? Se eu incidir luz sobre essa máquina molecular, esse pequeno agregado de moléculas, vamos chamar assim, não dá nem chamar de carro, mas você incide luz, você incide um laser e esse negócio se movimentava. Você tirava o laser, ele parava. Você incide luz, ele andava. Andava quando? O professor andava 1 quilômetro? Claro que não, gente, isso é molecular, mas via no microscópio que ele andava para frente. Tá bom. O que aconteceu lá no lançamento do Prêmio Nobel em 2017? Estou traduzindo para vocês um trecho muito importante. É como se fosse assim. Hoje, a Academia Real de Ciências da Suécia concede o Prêmio Nobel para Nanotecnologia por acreditar que, em termos de desenvolvimento, a máquina molecular está no mesmo estágio que o motor elétrico em 1830. Para tudo agora, e essa aula de hoje, nós estamos em 1830. E eu conto para vocês, vocês viram? Acabaram de desenvolver um motor elétrico, que é o que está dizendo aqui, ó. Quando os cientistas exibiam várias rodas e manivelas, sem saber em que elas levariam. 1830, eu conto para vocês. Gente, eu tenho aqui uma notícia bombástica. Acabaram de fazer um motor elétrico. Aí alguém ia me dizer assim, tá, e daí? Para que serve o motor elétrico? Ah, eu não sei para que serve o motor elétrico. Eu sei que tem uns outros cientistas fazendo umas rodas, tem uns outros fazendo umas manivelas, mas tem um outro que fez o motor elétrico. Tá, mas e daí? Tá bom, realmente, você me convenceu. 1830, o motor elétrico não serve para nada. O que é o motor elétrico hoje na sua vida? O que é o trem? O que é o metrô? O que é o ônibus? O que é tudo que exige motor elétrico? Então, quando ganha o Nobel de Nanotecnologia em 2017, não está te dizendo que a nanotecnologia está pronta para impactar o mundo em 2017. Mas eu te convido a refletir o que será a nanotecnologia em 2030. Não se esqueça desse senhor que estará mais velhinho do que está neste momento, mas grave isso que eu vou te dizer. Em 2030 eu te faço um desafio. Tente enxergar tudo que há de nanotecnologia no seu dia a dia. E você vai lembrar dessa palestra no dia 29 de setembro, na Semana da Química da USP, ano 2021. Lembrem disso. E vocês vão entender tudo que eu estou explicando aqui para vocês. Quando você dá um Google em nanotecnologia, você vai encontrar só essas figurinhas, o robô matando um vírus, o robô te curando por dentro. Não é isso. As pessoas acham que o futuro da nanotecnologia é isso. Como explicar para as pessoas que isso não é nanotecnologia? Isso daí é Hollywood, isso daí é filme de ação, ficção científica, isso sim. Mas a nanotecnologia, vocês vão aprender nesses minutos finais, não é isso que eu vou contar para vocês. Segunda parte, concluída. Primeira parte, o que é escala nano. Segunda parte, a história da nanotecnologia. Terceira parte, existe nano na natureza? Todos nós sabemos que a natureza é a musa inspiradora de todos os cientistas e pesquisadores. Se você quer estudar se algo evoluiu, observe a natureza. Se você quer ter inspiração, observe a natureza. Se você quer ter boas ideias, observe a natureza. A natureza é tudo. Primeiro exemplo de efeito nano na natureza. Borboleta do gênero Bluimorpho. Quando você olha para esse azul que está nas asas, você fala, nossa, essa borboleta tem um pigmento azul. Não tem pigmento. A luz solar, quando incide na asa da borboleta, se choca com essas nanoestruturas, que são chamadas de calhas. E aí a luz é refletida. E nós enxergamos azul, mas a borboleta não é azul. Se você tirar a luz, a borboleta não tem cor. Mas se você põe a luz, ela é azul. Que incrível! Então, se você botar essa borboleta num lugar muito escuro e tentar enxergar, você vai ver que ela não é azul. Ela só é azul porque os raios de luz estão interagindo com as nanoestruturas, tal como você pega o CD. Pegou o CD e joga contra a luz solar. Você não vai ver cores diferentes? É isso que está acontecendo com essa borboleta. É um efeito
de interação da luz com as nanoestruturas presentes na asa. Existem empresas que foram lá, copiaram isso e criaram notas, cédulas de dinheiro que são absolutamente anti-falsificação. Longe de ser a tecnologia que é usada nas cédulas de real ou na Casa da Moeda Brasileira. Nós estamos falando de uma empresa canadense. Ela tem hoje um dos mecanismos anti-falsificação mais avançados do mundo. E por que ela tem? Porque ela foi e se inspirou no efeito da asa da borboleta do gênero Blue Morpho. Quer saber sobre isso? Quer saber mais? Quer ler mais? Vá lá no Instagram, me manda um direct, eu te mando uns links, te mando uns textos, você vai ler, você vai estudar. A aula de hoje, se eu pudesse explicar tudo, eu precisaria que o Pedro nos chamasse às 2 da tarde e a gente tivesse mais ou menos terminando por agora. Eu dou um curso de 10 horas de nano. Eu vou resumir nano em 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 20 com vocês. Então, sintam-se à vontade. Me pede lá no Instagram que eu mando várias referências para vocês lerem. Já se perguntou por que passarinho nunca fica grisalho? Já entendeu por que uma mancha de óleo fica colorida no chão? Por que o CD é colorido? Por que o pavão é colorido? Por que tem besouro colorido? Tudo isso são exemplos de cores onde não há pigmento. A cor é fruto de um fenômeno óptico. Não tem nano aqui, não tem nano aqui, não mentiria para vocês, não tem nano aqui. Mas é o mesmo exemplo da asa da borboleta. É a luz que interage e revela a cor. O pavão não é colorido. As asas do pavão só são coloridas porque a luz interage com a asa do pavão, tem uma estrutura ali e é por isso que dá essas múltiplas cores. Primeiro exemplo, check. Explicado. Borboleta, Blue Morpho, check. Passamos por ele. Segundo exemplo, a beleza de uma flor analisado pelo seu mecanismo de evolução. Flor de lótus. Muita gente tem tatuado flor de lótus. Não estou incentivando a tatuagem, pelo amor de Deus, mas explico por que muitas vezes pessoas tatuam flor de lótus. As pessoas tatuam flor de lótus porque é uma flor tão bonita, vocês puderam ver na imagem anterior, só que ela é uma flor que nasce numa região lamacenta. Então é meio que, as pessoas têm algo místico quando faz tatuagem, que é a beleza que emana do caos. A flor bela que nasce no meio da sujeira. É isso que as pessoas pensam, além de ter toda uma história bonita por detrás disso. Mas eu não estou interessado na tatuagem, muito menos no efeito místico. Eu estou interessado em ciência, estou interessado em conhecimento científico, eu estou interessado em falar a verdade. E a verdade é essa. Ela nasce numa região lamacenta e a sua folha, não a flor. Folha é isso daqui. A flor é aquele negócio bonito que vocês viram no slide anterior. Mesmo nascendo em regiões lamacentas, ela nunca fica suja. Por que ela nunca fica suja? Porque se você analisar em microscópio, essa superfície da folha é cheia de pilosidades. Isso daqui é chamado de pilosidades. É um nome para dizer que tem uns morrinhos ali em cima. Esses morrinhos estão recobertos por uma cera. Quando a gotícula de chuva cai na superfície da folha, ela vai arrastando toda a sujeira com ela. E é isso, é tal como vocês estão vendo nessa imagem. Claro que aqui não é a superfície da folha, é uma parede, mas é porque conecta um próximo experimento. A gotícula arrasta toda a sujeira. E aí o que você tem? Você tem vários exemplos de produtos no mercado que, inspirado no efeito lótus, ou seja, na folha da flor de lótus, você tem o carro da Nissan, que metade dele foi pintado com uma tinta comum e a outra metade com uma tinta com nanotecnologia. Lavar carro no futuro vai ser coisa do passado. Você não vai gastar água para lavar carro no futuro. Você vai poder comprar, da mesma forma que você compra esses upgrades no carro, um ABS, que hoje ABS é obrigatório, mas se comprar com isso, com aquilo, com item A, com item B, você vai pedir o seu carro com uma tinta com nanotecnologia, com uma tinta hidrofóbica, com uma tinta que não suja e não molha. Quando você estiver andando no seu carro, choveu, fique tranquilo, seu carro vai estar limpinho. Mais do que isso, seu carro não vai grudar tanta sujeira
como gruda nessa metade que foi pintado com tinta comum. Você já vai ter menos sujeira na lataria e quando chover, aí que vai ficar tudo limpinho. Essa empresa existe no Brasil e você aplica essa tinta na fachada da sua casa e você vai ver a fachada da sua casa limpa por muito mais tempo. Por quê? Porque é uma tinta que, quando chove, faz com que as gotículas de chuva sejam... A superfície é hidrofóbica, as gotículas de chuva, então, a superfície odeia água, então quando as gotículas caem na superfície, elas descem tão rápido que elas vão arrastando toda a sujeira. Mais uma inovação inspirado na natureza. Continuando ainda falando do segundo exemplo, as roupas que não sujam e não molham. Isso é conto da carochinha? Isso ainda não existe? Entra agora na internet, compra uma camisa que não suja e não molha hoje mesmo. Hoje mesmo você compra uma. Ah, professor, uma camisa que não suja e não molha, como é que eu vou lavar? As pessoas ficam curiosas com isso. Eu nunca vou precisar de ela. Não é isso. Você vai bater ela lá na máquina, ela tem as instruções específicas, mas ela demora demais para você precisar para lavar. Mais do que isso, existe a combinação dela não sujar com a combinação dela não ter mau odor. E aí você tem no tecido e debaixo do braço você não tem mau odor. Por quê? Porque você tem nanopartículas de prata no tecido, enquanto do lado de fora do tecido você tem essa hidrofobicidade, esse negócio que não deixa que sujeiras ou líquidos manchem a roupa. Incrível demais. Segundo exemplo, efeito Lotus, check. Bora para o terceiro, pele do tubarão. Tubarão nada nos oceanos e você vai analisar a pele do tubarão no microscópio, talvez seja uma das espécies marinhas que praticamente não tem algas, cracas e bactérias na pele. Eu estou chamando de pele, eu não estou chamando de escama. Escama é uma coisa, pele é outra. Não confunda peixe com tubarão. Escama de peixe ou pele de tubarão. Não confunda, são coisas completamente diferentes. Quando você pega a pele do tubarão e analisa em microscópio, ela vai ter essas estruturas micrométricas e nanométricas. Note que se uma colônia de bactéria estiver aqui na posição A e uma colônia de bactéria estiver aqui na posição B, por que a colônia de bactéria A não tenta se encontrar com a B e povoar a pele do tubarão cheio de bactérias? Porque justamente tem obstáculos na frente. Então a pele do tubarão, ela impede o crescimento de bactérias. Se impede o crescimento de bactérias, não tem crescimento de algas, não tem crescimento de cracas, que é o nome para os micro-organismos que estão presentes no mar. Essa superfície com essa característica, ela é antimicrobiana. Não confundam, principalmente nesse tempo de pandemia, aquilo que é bactericida e aquilo que é antimicrobiano. Antimicrobiano é que impede o crescimento, mas não mata. Bactericida, o sida no final é aquilo que mata. Então não confunda uma coisa, é importante a gente discutir isso. Tá, professor, então eu tenho nanoestruturas e microestruturas na pele do tubarão? Tenho. Para que elas servem? Para impedir o crescimento de algas e bactérias. Hoje você tem uma empresa chamada Sharklet, está aqui em cima, Sharklet, que criou adesivos inspirados na pele do tubarão. Então esses adesivos podem ser colocados em maçanetas de hospitais, botões de elevadores de hospitais, que a pessoa vai ali com o dedo contaminado, aperta, mas as bactérias não vão conseguir se desenvolver, formar colônias. Por quê? Porque o adesivo é todo cheio de obstáculos, todo cheio de cavidades, rugosidades, e logo, em 2 dias, a bactéria já vai e morre. Isso é uma inovação inspirada na pele do tubarão. A inovação inspirada na pele do tubarão que mais me chama atenção, e que nas minhas aulas de nano a galera mais pira, é daquela marca de roupas de natação chamada Speedo. Na Olimpíadas de Sydney, em 2000, quando vocês ainda nem sequer podiam imaginar que estariam falando de nano hoje, né, lá, né, vocês ainda, alguns poderiam ter nascido se estão nos assistindo, mas talvez se a maioria for de ensino médio, ainda não. Lá a Speedo criou uma roupa de competição na Olimpíada inspirado na pele do tubarão. Foi lá que surgiu o fenômeno Michael Phelps.
15 dos 18 recordes mundiais foram batidos nessa Olimpíada. Por quê? Porque somente os países que fecharam parceria com a Speedo conseguiram ter acesso a um macacão de alta tecnologia. E por isso, acabaram que os competidores daqueles países que fecharam patrocínio tinham uma vantagem que os outros não tinham. Eis aqui vos apresento o primeiro caso de doping tecnológico da história das Olimpíadas. O país que não fechou parceria foi prejudicado. Aqueles que fecharam tiveram vantagem. Não houve uma competição justa, entrou uma ação judicial de doping tecnológico. Já ouviu isso, gente? Doping tecnológico. Incrível demais. Se você estiver aí do outro lado, já aqui fazendo um convite, que eu acho que nesses primeiros minutos já deu para ver que o negócio aqui é empolgante, faz um stories aí, marca um ensinando lá para eu compartilhar daqui a pouquinho. Tira uma fotinha da tela, de você assistindo a palestra, o que você está achando, se você está gostando. Até o finalzinho, dá uma moral lá para eu adicionar, para a gente ficar junto lá. Marca o stories, @ensinando lá no Instagram, acha fácil, mas vou ficar feliz de saber da galera que esteve acompanhando essa palestra de hoje. Tá aqui o recadinho, não gosto de falar no início, porque falar no início parece que você está pedindo para isso. Mas agora eu acho que vocês já sintonizaram que essa aula de hoje vai passar muito rápido, já estamos chegando a quase 7:45, então é isso que a gente está conversando aqui de maneira muito legal e eu espero que vocês estejam gostando. Pois, professor, fala mais sobre efeito nano na natureza, gostei demais dessa parte 3. Gostou? Baixa o e-book de nanotecnologia, vai lá e aí sim você vai conseguir ler mais sobre efeito nano na natureza com muito mais detalhes do que eu falei até aqui agora para vocês. Tem efeito nano em pássaros, tem efeito nano, tem coisas nano, melhor dizendo, tem coisas nano nos pássaros, tem coisas nano no peixe salmão, tem a lagartixa gecko, tem o camaleão, tudo isso está no e-book de nano, www.ensinando.com.br. Você baixa os 2 e-books gratuitamente, o de inteligência artificial e de nanotecnologia, está imperdível. Parte 4. Parte 1, o que é escala nano. Parte 2, a história da nano. Parte 3, existe efeito nano na natureza? Existe, já provei para vocês com vários exemplos. Parte 4, professor, os tipos de nanomateriais. Vocês estão vendo aqui o ouro numa coloração vermelha, ele numa coloração mais roxa e ele já azul. Tudo isso uma questão de tamanho. As nanopartículas têm tamanhos diferentes. Então, o aumento deste tamanho provoca uma mudança na coloração. O ouro é muito especial. O ouro é muito especial. Nanoprata, amarela, já apresentei para vocês. Nanopartículas magnéticas, incrível, esse material é apaixonante. Nas minhas aulas de nano a galera pira. Quando pega uma nanopartícula magnética e pega o ímã, a galera do IQ USP aí sabe, o Pedro não me deixa mentir, a gente já fez várias intervenções lá. Quando pega na nanopartícula magnética no ímã, o bagulho fica louco, porque assim, é muito incrível. Você põe o ímã, o negócio vem, é incrível, é incrível. E tem o nanofluido magnético também, que aí é um fluido, aqui de baixo vocês não estão vendo, mas tem um ímã ali de baixo, e eu manipulo esse ímã, o líquido todo se mexe junto, é incrível. E aí nós temos nanotubos de carbono, grafeno, fulereno, nanocápsula para medicamento. Não daria para colocar num slide tudo que tem de nanomateriais, mas eu vou usar esse para irmos, para a gente poder dar o passo agora, para aqui, ó, para as aplicações. Então, eu vou entrar na parte final da minha apresentação falando de aplicações. Mas as pessoas, os meus alunos e as minhas alunas têm muitas curiosidades das escolas do ensino médio, eles falam assim, professor, tem tanto tipo de nanomaterial, aonde que as pessoas arrumam isso? Como é que vocês fazem isso, né? Como é que vocês fazem esses tipos de nanomateriais? Eu falo com eles, tudo rota química. Química é tudo, tudo é química, a química está em tudo, todos os dias. Você vai para o laboratório, você vai fazer uma síntese. O que você quer nessa síntese? Você quer transformar átomos, íons, em em nanopartículas. Se você quer que os átomos ou os íons reajam entre si, se liguem quimicamente, existem 3 modelos de ligações químicas, metálica, iônica e covalente. Muitas dessas ligações são metálicas, mas existem ligações covalentes, como as nanopartículas de silício,
ou de sílica, tudo ligação silício-oxigênio covalente. Então ninguém está inventando uma química nova aqui, pessoal. É a química do ensino médio, compartilhamento de elétrons, transferência de elétrons, uma nuvem de elétrons sobre a estrutura metálica, é tudo isso, é a mesma coisa, nada muda. Vocês aprendem lá e a gente continua usando aqui no nível mais avançado. Numa bancada de laboratório, eu tenho controle sobre o tamanho, ponto importante. Eu escolho a minha forma, triângulo, cúbica, esférica, bastonete, é na síntese que eu controlo isso. É na síntese que eu mexo na composição. Ah, eu não quero uma nanopartícula de ouro, eu quero uma nanopartícula de ouro funcionalizada com alguma coisa. Então eu modifico a superfície dessa nanopartícula e faço ela ser não mais uma nanopartícula de ouro careca, ou seja, só a nanopartícula de ouro. Eu faço ela ser uma nanopartícula de ouro que vai localizar a célula do câncer, porque eu tenho condições de fazer isso. Mexo também na funcionalidade. Eu posso fazer materiais com diferentes características ou diferentes funcionalidades pensando nas minhas aplicações. Tudo isso, rota química. Essa parte 4, ela é só praticamente 2 slides, porque para a gente falar de síntese, para a gente falar de características dos materiais, a gente está de outra realidade, a gente está em outro ponto. E agora a parte final, aplicações, para vocês sentirem no meu pouquinho de fala que me resta, para vocês entenderem aonde que a nanotecnologia já está batendo hoje em dia. Às vezes vocês vão ver 2 logos, né? Esse daqui era o logo antigo, aí o Ensinando evoluiu, fez um logo novo, esse era o antigo, o novo já apareceu por aí. Vamos falar de aplicação de cada um desses que eu citei. Ouro. Ouro, nanopartícula de ouro hoje, ela é capaz de fazer o diagnóstico do câncer e depois matar a célula do câncer. Então isso se chama teranóstica. Teranóstica, esse palavrão, teranóstica, é terapia e diagnóstico junto. Uma nanopartícula de ouro, ela localiza o câncer e mata a célula do câncer. São muito usados na medicina como nanosensores. Vamos pegar um exemplo? A nanopartícula de ouro, eu faço ela em laboratório, moleza, feijão com arroz. Coloco nessa nanopartícula de ouro quem? Um anticorpo. Opa, mas nas aulas de biologia do ensino médio, vocês sabem do modelo chave e fechadura, que um anticorpo só reconhece um antígeno específico. Onde está o antígeno? O antígeno está na célula, é a fechadura da célula. E onde está o anticorpo? Na nanopartícula. Então, se eu injeto essa nanopartícula na corrente sanguínea, ela vai andar no corpo. Ela vai conseguir entrar dentro da célula sadia? Não. Porque a fechadura da célula sadia é diferente da fechadura da célula do câncer. E por isso que o meu anticorpo, que eu vou colocar aqui em cima, ele é o anticorpo específico, por exemplo, do câncer de mama, do câncer de próstata, do câncer de fígado. Então eu posso preparar o anticorpo para encontrar o câncer que eu quero. Se é câncer de mama, beleza, câncer de mama. Põe um anticorpo de câncer de mama na nanopartícula, injeto da mulher, a nanopartícula vai circular na corrente sanguínea, uma mulher que está ali já comprovado que ela tem pelos exames médicos que ela já tem câncer de mama, e nós estamos fazendo aqui um procedimento antes da quimioterapia, por isso que vai ser revolucionário quando estiver acessível para a população nos próximos anos. O professor me fala mais, gostei disso daí, bora lá. Olha o câncer aqui no ratinho, tadinho do ratinho, tá com 2 tumores grandão ali. Eu coloco o anticorpo numa nanopartícula de ouro e eu transformo essa nanopartícula de ouro em uma nanopartícula de ouro especial, funcionalizada, preparada para localizar o câncer. Quando eu injeto na corrente sanguínea, a célula do câncer está lá. E aqueles pontinhos que vocês estão vendo ali em cima é a fechadura, é o antígeno. O anticorpo está na nanopartícula. A célula do câncer é burra, porque quando a nanopartícula encosta nela, ela vai fazer o processo de fagocitose, ou de colocar a nanopartícula para dentro. E na hora que a célula do câncer faz isso, é aí que a célula do câncer vai se dar mal. Por que vai se dar mal? E aqui está o exemplo. Tem o tumor no ratinho, injeto as Gold LP, nanopartículas de ouro em inglês,
e uso um laser para quê? Para literalmente fazer a célula do câncer um churrasquinho. Acompanhe comigo no gráfico. De 30 graus Celsius, eu aumento a temperatura por apenas 5 minutos. Mas eu aumentei a temperatura no corpo humano inteiro da mulher? Não! O laser está exatamente em cima da mama da mulher. Então está só aquecendo aquela parte onde está o câncer. E ali, literalmente, eu faço carvãozinho do câncer. Eu mato o câncer por aquecimento. Eu torro o meu câncer. Note comigo, no início muito quente, muito quente, muito quente, desligou o laser, vem esfriando, 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 esfriando. Quando você olha depois, cadê o tumor que estava aqui? Não existe mais. Quando você olha isso para a medicina, e você faz isso com laser normal, que já existe nas clínicas de dermatologia, então ninguém precisa inventar o laser para nano ser aplicado no tratamento de câncer, já está pronto. Quando você olha isso para a quimioterapia, o problema dos cabelos das pessoas caírem é porque mata as células sadias e mata também as células do câncer. Tenta matar mais células do câncer do que sadia, mas não consegue, porque não tem seletividade. A quimioterapia não é seletiva. Por isso que a imunidade cai, cabelo cai, a pessoa fica fraca, é horrível. Senhoras e senhores, alunos e alunas, eu não estou dizendo que a nanotecnologia vai acabar com a quimioterapia no futuro. Não é isso. Mas, em vez de um paciente fazer 6 meses de quimioterapia, quem sabe, quando as nanopartículas de ouro fizeram o primeiro trabalho, você consiga trazer uma quimioterapia de 6 meses para 1 mês, para 2 semanas, para 3 semanas, que é só para eliminar eventuais pontos de câncer que ainda possam ter resistido e você não permitir que haja metástase. Isso é qualidade de vida, isso salva vidas. E agora, a pergunta que eu fiz lá no início. Quem que vale mais? Uma barra de ouro ou aquele meu frasquinho com nanopartícula de ouro? Qual que vale mais para salvar sua tia, seu pai, sua mãe, algum parente que está com câncer? Entregar para ele uma barra de ouro ou você dizer para ele que lá no hospital, daqui a 5, 10 anos, ele pode fazer um tratamento antes com nanopartículas para matar primeiro somente as células do câncer e depois ele faz uma quimioterapia, uma radioterapia só para fechamento do tratamento dele? Quem que vale mais? Que vale mais que uma vida? Uma barra de ouro? Fica com 10. Eu quero viver, eu quero estar salvo. Isso que a gente fala nas escolas. Tem que tirar essa mente da criançada, dos meninos novos, de achar que tudo na vida que tem valor, muitas das vezes aquilo na vida que tem valor, com certeza não é aquilo que vem fácil. Então, por exemplo, formação profissional. Por que valorizam tanto? Porque não é uma coisa que você compra na esquina. Por que valorizam tanto as suas notas no seu histórico? Porque não é uma coisa que alguém pode tirar por você. Seu pai e sua mãe entrou lá dentro da escola camuflado de você, fez a prova para você. Isso não existe. Então a ciência passa a ser muito mais reconhecida quando a gente vai dentro das escolas e diz para esses jovens que, se você quiser fazer alguma coisa em prol da sociedade, faça, ajude as pessoas, seja ciência, seja indo para uma ONG, seja fazendo alguma coisa de legal, mas faça alguma coisa pela sociedade. Eu sou filho da escola pública, do berçário ao ensino médio, da graduação ao doutorado, à pós-graduação. O que eu faço hoje é devolver para o ensino público aquilo que ele me deu. Conhecimento, formação profissional, respeito, títulos, prêmios, seja o que for. Mas quando eu entro dentro de uma escola pública, lá na Zona Leste, para alunos da Zona Leste, para alunos de onde for, eu estou transformando vidas. Eu estou ensinando o suprassumo da ciência, aquilo que está surfando na crista da onda da ciência, nanotecnologia. Mas eu não estou ensinando nanotecnologia para eu aparecer. Estou ensinando nanotecnologia para dizer para os jovens, para os meninos e para as meninas que estão nos ouvindo, que você pode fazer e transformar o mundo, desde uma bancada de laboratório até com atitudes do bem. Fica aqui a dica para quem entendeu o que o professor está falando. No futuro, isso já existe lá nos Estados Unidos, na Europa, chamado de Lab on a Chip, o laboratório em um chip.
Quem aí já viu alguém medindo glicose porque tem diabetes, sabe que tem aquele aparelhinho que a pessoa pega uma gotinha de sangue e mede a glicose para ele tomar insulina, a dose de insulina certo. O aparelhinho que nós estamos falando aqui não é só para glicose, é para todos os parâmetros do seu sangue. Rapidinho, uma assinatura só. Você ficou doente hoje. Você vai no médico hoje. O médico vai te pedir para fazer um exame de sangue hoje. Então ele está enxergando a sua doença hoje. Você vai poder comprar esse aparelhinho e você vai fazer exame de sangue dentro de casa todo dia, com uma gota de sangue uma vez por semana. Você ficou doente hoje. Aí você chega lá no médico e fala: toma, médico, tá aqui os meus exames de sangue de 2 meses atrás. Você acabou de entregar para o médico tudo o que ele precisa. Informação sobre a sua saúde de 2 meses para cá até o dia que você ficou doente. Isso é o pulo do gato, porque eles chamam no futuro de medicina personalizada. Você vai ter um tratamento do Gabriel. Você vai ter um tratamento para a Jéssica, para a Maíra, para o Delmarcio, para o Pedro. Não é o mesmo medicamento que serve para todo mundo. Você vai ter o seu medicamento, porque você vai entregar a informação para o médico. Isso é incrível, isso é incrível. Nanopartículas de prata, segundo exemplo. Nanopartículas de prata encostou na bactéria, tadinha da bactéria, morre na hora. Na hora. Peraí, se algo mata uma bactéria na hora, peraí, eu tenho muitas ideias para isso, não só você, todos têm. E é por isso que existem várias inovações no mercado. Acompanhe comigo essa linha do tempo. Bactéria na tela. Nanopartículas de prata encostam na bactéria, são os pontinhos pretos que estão ali, ó, nanopartículas de prata. No próxima foto, cadê a bactéria? Morreu. Processo oxidativo da nanopartícula com a parede celular da bactéria mata ela na hora. E aí, professor, o que dá para fazer com isso então? Já estão fazendo uma revolução no setor hospitalar. Roupa do médico com nanopartículas de prata, instrumento cirúrgico com nanopartículas de prata, instrumento plásticos que são usados na UTI, abridor de registro de oxigênio, onde todo mundo põe a mão, aquilo tudo já é com nanopartícula de prata. Então o enfermeiro vai lá com a mão toda contaminada, vai abrir o oxigênio da UTI número 1, depois ele vai com a mão toda contaminada abrir o oxigênio da UTI número 2. Ele levou a bactéria da UTI número 2 para a UTI número 1, vice-versa. Mas se esse plástico tiver com nanopartícula de prata, ele encostou a mão ali, ele deixou a bactéria morre rapidamente. Isso é incrível, gente. Isso é outro mundo, isso é outra realidade. Apontar para outra realidade. Olha essa imagem. Uma amostra de roupa do médico cheio de bactérias, porque o tecido não tem nanopartículas de prata. Agora o tecido tem. Qual é a quantidade de bactérias que você tem aqui? 0. Não tem bactéria. Empresas brasileiras, Nanox, do Daniel e do Gustavo, conheço eles, estão fazendo um trabalho excelente da máscara do Covid, foi a primeira empresa brasileira a fazer a máscara que mata o Covid. E temos empresas lá no exterior que já vendem roupas médicas com nanopartículas de prata, roupas hospitalares com nanopartículas de prata. Então, não estou falando de uma nano que ainda vão inventar, já existe, já é uma realidade. Professor? Pois não, Pedro? Só para lembrar que já são 8h13. Sim, 8h13, beleza. Dá um tempinho para as perguntas. Tá? 8h20 eu encerro, que está no meu planejamento. Fechou. Não, Tá fechou. Ótimo, valeu, tamo junto. Eu olho aqui, ó, para esse ratinho, o ratinho com uma ferida, 2 ratinhos, ratinho número 1, ratinho número 2, com uma ferida. E aí eu coloco, nesse da esquerda, a pomada tem nanopartículas de prata. 25 dias depois, olha que maravilha a cicatrização desse ratinho. Olha o ratinho que foi tratado com uma pomada comum. Então isso são inovações da nanotecnologia a favor da vida, a favor de inúmeros aspectos. E é isso que eu estou tentando citar um pouquinho para vocês. Embalagens inteligentes. Então, se parar para as pessoas pararem de botar a mão na embalagem, nos alimentos, no hortifruti, fica contaminando. Isso não existe. Já existe hoje, nessa empresa australiana RipeSense, uma embalagem onde você vê pelo sensor. Tá vermelho? Fruta verde. Tá laranja? Fruta meia madura. Sensor tá amarelo? Fruta tá completamente madura. Pega e leva para casa a embalagem. As pessoas saem do metrô, saem do ônibus, vai para o supermercado, põe a mão na fruta, na pera, na melancia, num monte de coisa, fica contaminando isso tudo. Então,
Eu fiz esse experimento na minha aula de nanotecnologia nos colégios. Eu embalei 2 maçãs, uma no plástico comum e uma no plástico nanopartícula de prata. Eu fiz 2 experimentos, um de 120 dias e fiz esse de 60 dias. Incrível! Olha isso! A maçã não estraga. Por quê? Porque a embalagem matou todas as bactérias que tivessem ali dentro. Então, isso é futuro. Quando eu tenho, de fato, né, a possibilidade de usar a tecnologia na embalagem e reduzir a carga de conservantes químicos. Bom, só nesse bate-papo final, nanopartículas magnéticas também hoje são capazes de localizar o câncer. Já existe isso, né? De você levar o medicamento até o órgão que está doente usando o campo magnético e as nanopartículas magnéticas. Experimentos muito bem comprovados em ratinho mostram isso. Põe o ímã na coxa do ratinho, nas costas do ratinho, todas as nanopartículas vão para lá. Você tira o ímã, as nanopartículas são degradadas pelo ratinho, e o ratinho vivo não morre, mas tudo com protocolo, com ética, né, gente? Isso não é feito. Então, nanopartículas magnéticas hoje também são capazes de localizar a região do tumor e depois matar o tumor. Na nanopartícula de ouro a gente usa laser. Na nanopartícula magnética a gente vai usar campo magnético. Então a gente usa campo magnético para literalmente queimar a célula do câncer. E por fim, para a gente encerrar, você tomar um medicamento, um comprimido, e ele vai liberar o medicamento no seu organismo durante a semana toda. Já imaginou isso? Você não tem que tomar o remédio de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas. Você toma uma dose e vai a semana inteira continuar liberando no seu organismo. Isso já existe. Em vez de você tomar um medicamento dose por dose, você vai tomar uma nanocápsula que libera o medicamento lentamente no seu organismo e você vai chegar no final, então, pode ficar não que é uma semana sempre, tá, gente? Pode ser 2 dias, 3 dias, 4 dias, 7 dias, que uma única dose a medicação vai sendo liberada gradativamente no seu organismo. Tem vários conceitos aqui por detrás, que o nosso tempo não permite, né? Questão de você liberar lentamente, quais são as vantagens, mas aqui eu enumero para vocês. Melhora a estabilidade física e química dos ativos, biodisponibilidade, reduz efeito colateral, toxicidade e você precisa tomar o menor número de doses e aplicações. Então, é dessa forma que a gente mostra para vocês uma série de inovações que eu quis traduzir. Esse é o medicamento que já existe com essa tecnologia, já existe disponível no mercado para isso. Existe também os nanocosméticos, que tem o mesmo princípio ativo de ser nanoencapsulado e o poder de regeneração é muito maior. E outras tecnologias aplicadas a meio ambiente, por exemplo, na remoção de poluentes da água. Essa é uma patente do Instituto de Química da USP, uma patente registrada no Brasil. Existe, nas minhas aulas de laboratório, os alunos fazem esses experimentos. Você remove o corante da água, que é um corante de indústria têxtil, que é extremamente perigoso. Então você consegue remover ele da água. E aí, existem aplicações na agricultura, que eu não vou citar aqui, como as plantas biônicas, uma pesquisa do MIT, que caiu no Enem. Essa pesquisa caiu no Enem, lá no meu canal do YouTube. Eu tenho a resolução de todas as questões de nanotecnologia que caíram no Enem de 2015 para cá. E todos os anos cai pelo menos uma questão de nano no Enem. Vai lá no meu canal que você vai acompanhar a resolução. Hoje você tem, então, nano em carro, você tem hoje nano em vidro, em tênis, você tem hoje nano na construção civil, que superfícies que absorvem ou não absorvem água. Tem esse vídeo famoso do YouTube, que o cara tá com uma roupa que não suja e não molha, o cara joga um balde de lama, ele sai limpinho, tá com óculos de proteção ali para não cair lama na cara. Então essas roupas que não sujam e não molham já são uma realidade. Janelas de arranha-céu que não precisa de você ficar limpando, elas limpam sozinhos, são janelas autolimpantes, inspiradas no efeito da flor de lótus. E aí, aqui são só como funciona essa janela autolimpante. E por fim, a geração de energia limpa, as células solares construídas graças à nanotecnologia. Então, são inúmeras aplicações que o professor queria mostrar para vocês. Essas células solares da nanotecnologia, elas vêm para tentar competir com os painéis de silício, painéis fotovoltaicos, porque o silício tem um problema ambiental muito grande de exploração. No Brasil nós temos reserva de silício, mas não exploramos,
mas todo o silício é explorado como minério de ferro, então a gente tem um impacto ambiental muito grande, desde a exploração do silício até transformar isso num painel fotovoltaico. Então, nós teremos hoje já esse apelo às construções inteligentes, aonde eu tenho que ter um vidro que é autolimpante, eu tenho que ter uma célula solar na minha janela, eu tenho que usar uma tinta que mata bactérias e fungos para ficar no ambiente fechado. Então tem muitas coisas e a nanotecnologia tem contribuído para isso. Estamos chegando ao fim. Quero dizer para vocês para seguir o Ensinando lá nas redes sociais, para acessar o nosso site, está aqui embaixo o site, ó, moleza, e seguir lá nas redes sociais. Eu sempre digo nas minhas apresentações que eu tenho como missão, deixa eu só voltar aqui, contribuir para a melhoria da educação brasileira, oferecer novos caminhos para o ensino de ciências, principalmente, e promover dentro das escolas conhecimento científico e impactar de alguma forma num futuro melhor para o nosso Brasil. Por outro lado, eu tenho como motivação continuar criando materiais didáticos para o ensino da nanociência, promover cursos de capacitação, ou seja, tudo que eu sei, eu quero ensinar a outros professores para que outros professores ensinem os alunos e a gente tenha muitos alunos que estão conectados com o que há de mais avançado na ciência. Eu já tenho um currículo, uma metodologia de ensino testado, é isso que a gente passa para os professores, e por que não incentivar os alunos e alunas que estão aqui nos assistindo a ser a nova geração de cientistas do nosso país e a serem multidisciplinares na forma de pensar e de agir. Esse é meu momento com vocês, esse é o meu muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa participação aqui. Passo a palavra para o Pedro e agradeço muito pelo convite a toda a galera da Semana da Química. Nossa, professor, muito obrigado, certo? Além de instrutiva, é inspiradora, né? Acho que esse é o objetivo mesmo, né, professor? E precisei, os 10 minutinhos finais, espero que a gente faça uma boa discussão, mas é ali que estava o meu time, mas estou aberto às perguntas e participação da galera, vamos lá. Não, sem problema, professor. Então, vamos lá. A primeira pergunta que a gente selecionou aqui, que eu acho que a gente está tendo muitas perguntas mesmo, mas a primeira que eu acho que é muito interessante é que, aqui já vem com um comentário meu, né, que toda nova tecnologia, apesar dessa não ser tão nova, ela vem com um certo... A gente tem, no passado nós temos na química, na física, alguns erros com o ambiente, né? A gente implementa uma tecnologia e só se descobre 20, 30 anos depois de que ela os CFCs, destrói a camada de ozônio, microplástico, certo, nos oceanos. E aí, então, estão perguntando, né? As pessoas perguntam qual é a relação das nanopartículas com o ambiente, se elas são poluidoras ou se, pelo contrário, se elas podem ajudar a purificar a água ou a ajudar a gente a cuidar do meio ambiente. Perfeito, ótima pergunta. Duas coisas. Essa sua introdução foi perfeita, porque eu estava lendo no The Guardian, lá, né, numa matéria muito legal, que até o Greenpeace fez. Nós vamos chegar a 12 milhões de toneladas de baterias de carros elétricos daqui a 20 anos. E está todo mundo querendo carro elétrico, mas ninguém sabe como reciclar a bateria do carro elétrico, então nós vamos ter um problema ambiental de excesso de bateria de carro elétrico. Então a introdução foi perfeita. Nano não é só artificial. Você tem nanopartículas emitidas por escapamentos de carro, a erupção vulcânica que está acontecendo lá na Espanha está liberando um monte de nanopartícula na atmosfera. Então existem nanopartículas que são naturais e nanopartículas artificiais. As artificiais nós temos que separar a classe das que são muito reativas, e se essas ingeridas, se cair no meio ambiente, se a gente ingerir nos nossos pulmões, aí vai dar problema. E aquela classe das nanopartículas que não fazem mal a ninguém, mas eu tenho aplicações interessantes para ela. Então, de fato, nós temos essa preocupação, isso está passando por uma regulamentação. Por exemplo, eu não posso usar um EPI para uma fábrica de cimento, o mesmo EPI que eu poderia usar para um cara que vai trabalhar com nano, porque o filtro tem que ser diferente, senão o cara respira nanopartícula e aí dá problema. Então esse é o primeiro caso, a gente está passando por regulamentação para que a gente consiga ter as indústrias trabalhando com nano e produzindo mais. Por outro lado, a nano é muito mais a favor do meio ambiente do que contra. Eu entendo a pergunta, mas com nano hoje eu produzo energia mais limpa e mais barata que o silício. Com nano hoje eu removo hormônios, metais pesados, corantes e poluentes da água usando tecnologia que se retroalimenta, que é reaproveitável. Então eu diria, finalizando, que a nano é muito mais amiga do meio ambiente
do que contra o meio ambiente. Se é que eu me fiz entender, se deu para responder essa dúvida. Mas a nano é do bem, eu colocaria isso. Agora, onde que a nano não é do bem? É a questão da inalação. Aí é outra pegada, aí é outro assunto, aí é nanotoxicologia, aí é outra aula, aí é outra discussão. Mas existe sim essa preocupação que está sendo estudada. Tá certo. Então, professor, mais uma pergunta aqui, ó. Boa noite, professor, a palestra foi muito boa e interessante. Então, gostaria de saber se no futuro poderá ser feita a mudança do nosso código genético através de nanotecnologia. Muito bem. O seu código genético é único e jamais poderá ser modificado. O que se faz com a técnica de CRISPR é exatamente você pegar um trecho de todo o seu cromossomo. Você tem um cromossomo lá que é gigantesco, vocês sabem, o cromossomo é gigantesco. Você vai pegar um trecho dele, você vai recortar, porque ali dentro tem um código genético que dá uma doença hereditária. Vou contar um caso de uma atriz famosa, Angelina Jolie. Todos vocês podem pesquisar. Angelina Jolie removeu as 2 mamas antes de ter câncer de mama. E fez o implante e ela não vai ter câncer de mama porque ela removeu a célula mamária que poderia desenvolver o câncer. Mas por quê? Porque lá na época que ela fez isso não tinha essa técnica de CRISPR disponível. Hoje nós já temos. Ela ganhou o Nobel de Química do ano passado, a técnica de CRISPR foi reconhecida no Nobel de Química de 2020, então nós estamos aguardando aí por um futuro onde eu possa manipular o meu gene, mas para o bem, onde eu possa eliminar uma doença hereditária, não modificar o nosso código genético, isso daí é imutável. Perfeito. E, bom, a próxima que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que você falou no começo da palestra sobre como a gente vê a nanotecnologia e como eu falei na introdução, né, com nossos contos de ficção científica, né? Mas que tem tudo a ver, que é o quê? Boa noite, professor. O senhor acha que no futuro teremos nanorobôs? A utilização e criação de nanotecnologia é um processo de alto custo, certo? E se no futuro esses nanorobôs, se possíveis, eles serão realmente utilizados ou só ficarão no meio acadêmico, né? Boa. Ótima pergunta. Todas as perguntas muito boas, de alto nível. Eu adoro esse povo do ensino médio. Eles fazem umas perguntas que jamais alguém da graduação faz, ou que o cara tem lá alto nível. Porque o pensamento é livre, e os caras conseguem traduzir e falam, uau, eu nunca tinha pensado nisso. Vamos lá. Nanorobô vai existir? Vai. Mas para existir ainda tem muitos desafios para serem vencidos. Vou te dar um exemplo. Na sua corrente sanguínea, eu não posso injetar uma nanopartícula maior que 120 nanômetros. Porque senão, as nanopartículas vão entupir as suas veias e você vai morrer de trombose. Então eu não posso injetar nada na corrente sanguínea que seja maior que 100 nanômetros. Pense em 100. Então peraí, eu tenho que fazer um robô menor que 100. E esse robô ele tem que ter engenharia para mexer os bracinhos, para ir ali pegar a hemácia, trazer a hemácia para cá, fazer isso, matar. Gente, isso daí vocês vão aposentar. Eu não sei se o nanorobô vai estar pronto para ser usado. Vocês que estão nos assistindo, o professor já vai ter virado caveirinha já. Vocês não, eu me aposto. Se você vai, professor, quando o nanorobô vai estar desenvolvido? Pode jogar 30, 40 anos. Porque tem muito desafio para ser vencido. Tem muito desafio. Então, a nano hoje é uma nano poupável, onde eu vejo um problema, penso uma solução, desenvolvo a nanotecnologia para isso. É para isso. Eu quero um carro que não suje e não molhe. Então eu vou pensar numa tinta que vai fazer isso. Eu quero tratamento do câncer, vou pensar numa nanopartícula que faz isso. Eu quero desenvolver, isso é um exemplo de nano. Qual é o grande desafio hoje para o seu celular não dobrar? Não estou falando desse da Samsung aí que dobra a tela, não. Porque ele dobra a tela, mas ele não dobra a bateria. Porque o grande desejo é que as baterias sejam líquidas. Na hora que a bateria for líquida, você vai pegar o seu celular, você vai fazer isso, ó. Pum, vai bater no seu pulso, ele vai enrolar como um relógio, você vai sair na rua, você vai tirar o seu celular e vai falar normal. Ele é todo. Se o celular hoje não dobra, por causa ainda de algumas partes internas, principalmente por causa da bateria. Então existe na nanotecnologia um possível caminho para as baterias líquidas, para as baterias de outra geração. Então eu penso num problema, a nano entendo as propriedades, pego esses materiais e tento combinar para ver se aquela propriedade final vai atender a minha. Essa história de nanorobôs, essas coisas, é muito alimentado pelos filmes de Hollywood. Mas eu aposto, assim, sem prever o futuro, mas eu acho que em 30, 40 anos não tem nenhum nanorobô fazendo nada. E todos os nanorobôs querem só uma coisa, que é bem o final do filme do Will Smith, desculpa, dá uma pitada de spoiler, mas não estou contando nada. Toma uma cápsulazinha mágica e ele melhora. É isso que eles querem com o nanorobô.
Você injetar um nanorobô e você não vai ficar doente pro resto da vida. É muito difícil chegar nesse ponto. Próxima, Pedro, se tiver. Beleza. Tô à vontade, tá, Pedro? Ó, professor, tem uma pergunta sobre que você discutiu sobre o tamanho das partículas, né? Que a gente pode ter a partícula de ouro de tamanhos diferentes e a coloração diferente que ela produz, né? E aí a pergunta já junta dois conceitos, né? Como que são produzidas essas partículas, né? Pelo menos eu agora penso, elas são do maior para o menor, né? Então você destrói algo até se transformar em ano, ou do menor para o maior, então de uma solução de ouro você produz uma nanopartícula. E como que funciona essa interação com a luz, né? O pessoal perguntou bastante sobre, talvez se o senhor puder explicar um pouquinho mais sobre essa interação com a luz. Tem. Eu vou pegar uma liberdade de usar esse quadro em branco aqui do Zoom, só para equacionar uma reação química. Tá aqui minha mesa de digitalizador, preciso trazer ela para cá. Só para pegar e fazer uma reação química. Quando eu quero fazer uma síntese de nanopartícula de ouro, eu vou usar esse composto, que aqui eu vou AuCl3, ou cloreto de ouro 3. Existe um outro composto que a gente usa, mas aqui eu sei que eu tenho, se eu fizer esses cálculos, eu vou descobrir que o ouro é um ouro de carga 3+. Eu vou pegar esse íon de ouro e vou usar um agente RED. O que é um agente RED? Aquele que reduz o ouro. Então eu vou produzir ouro, deixa eu só trazer minha mesa para cá, eu vou produzir AU0. Então eu tive aqui uma redução. Nós sabemos que existem as equações de oxi-redução. Estou só mostrando a parte da redução, porque existe o agente oxidante, foi aquele cara que se oxidou depois. Então eu formei átomos de ouros. Quando eu formo átomos de ouros, eu formei um primeiro pontinho de ouro, que com o segundo pontinho de ouro, um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto, e aí eles vão se unindo. De que maneira? Uma ligação metálica. Quando você reúne isso tudo, isso daqui tem aproximadamente, eu estou chutando aqui, 200 átomos de ouro, e essa nanopartícula vai ter 25 nanômetros. É assim que eu faço uma síntese. Existem duas etapas, nucleação e crescimento. Como é que é a história da interação da luz? A história é, essa nanopartícula de ouro absorve numa região e ela emite na região do vermelho. Então a gente enxerga ela vermelho porque com o tamanho de 25 ela absorve em 520 mais ou menos, em 520 emite na região do vermelho. Então, esse que é a história do fenômeno óptico. Tem uma física por detrás disso, que não nos cabe aqui, mas na aula de ensino médio eu trabalho algumas coisas mais aprofundadas e tento ver onde vai chegar. Dá para usar a famosa roda de cores. Se você der um Google, você vai ter a roda de cores. Você tem um comprimento de onda que absorve e um comprimento de onda que emite, e a nanopartícula de ouro faz isso. Ela absorve em 520 e ela emite no vermelho. Então a cor que a gente enxerga é fruto de um fenômeno óptico de emissão. Se eu respondi mais ou menos isso com as ferramentas que eu tenho à disposição para a gente ver se a gente chegou na resposta. Espero que eu tenha entendido aí, Pedro. Basicamente é isso. É um pouquinho mais profundo, né? A gente precisa um pouquinho mais de tempo. No e-book eu não falo disso, mas eu tenho uns outros materiais. Quem quiser estudar um pouquinho mais, só me mandar um direct lá que eu mando um artigo para vocês estudar. Exato. Em português. Qualquer coisa que quiserem se aprofundar, tem suas redes sociais, certo? E podem, por favor, né, entrar numa graduação de Química, né, e estudar, né? Precisamos de cientistas. E participar das palestras, cursos do ensinando, fazer um monte de coisa, a gente vai dar. Mas é legal. Então, professor, mais uma aqui. Essa aqui fala mais de novo sobre como a visão que se tem da nanotecnologia, né? Professor, foi dito que muito do que o público em geral conhece de nano vem dos filmes hollywoodianos. Sendo assim, qual parte do cinema hollywoodiano que se trata de nano é considerado verdadeiro e o que dificilmente sairá do fictício? Difícil essa, hein? Essa é muito boa, mais uma pergunta que eu nunca tinha ouvido, é bom demais. Eu diria o seguinte, filme do Homem de Ferro, aquela parte dos materiais especiais da armadura do Homem de Ferro, check, verdade. Aquilo é verdade. Materiais excepcionais. Você já tem aí hoje uma classe de aviões que é muito mais leve que os aviões antigamente. Lógico, tem fibra de carbono, tem um monte de inovações, mas inovações em materiais, sejam nano ou não, com nanotecnologia ou não, isso é uma verdade nos filmes. Materiais excepcionais, que dobram e não quebram, essas coisas são verdades. O que não combina muito bem com as questões do filme? É essa ideia, eles representam bem a miniaturização.
que é algo que tem que ser verdadeiro no filme. Então, falando, se você quer botar alguma coisa de nanotecnologia, vai traduzir ou em materiais especiais ou em coisas muito pequenas. Mas eu acho que a parte que sempre vai ser mais vantajoso para Hollywood e menos vantajoso para divulgação científica, vamos dizer assim, é a parte onde parece um pó de pirim-pim-pim. Ou seja, o cara chegou com um negócio de nano ali, ou ele tomou, ele injetou, aquilo, transformou. Isso daí é a parte que é ficção. Então no filme, mais uma vez, Eu e o Robô, do Will Smith, o pó de pirim-pim-pim que acontece no final é isso. Ele está numa situação lá no filme, que ele vai tomar um remédio, uma cápsula, essa cápsula é nano, e quando entra dentro dele, um monte de nanorobô resolve o probleminha do Will Smith, está lá resolvido. Então, isso é pó de pirim-pim-pim, isso daí é a parte ficção. A parte verdadeira dos filmes é isso. Sempre que você vê na Exterminador do Futuro, né, como esse Exterminador do Futuro tem essa armadura especial? Isso é verdade. Então esse tipo de coisas na área de materiais ou relatando dimensões pequenas, isso é verdadeiro. Os outros pode pirim-pim-pim, que é aquele momento mágico do filme, um estalo de dedo, tudo se resolve, essa é a nano da ficção. Até porque, como você mesmo apresentou, né, professor, ainda precisa se irradiar algo na partícula para que ela faça o efeito dela. Não dá para você programar ela, né? Então, acho que isso que é o não que tem um mais despertador, não tem um negócio assim, que você vai tomar ela vai se resolver. Você tem que ativar o material, de alguma forma você tem que ativar o material. É isso mesmo. Bom, professor, agora mais sobre a aplicação. Através das nanocápsulas, que o senhor falou sobre o remédio, né? Seria possível armazenar diferentes remédios em uma única cápsula? Reduzindo Com o número de certeza remédios sim. diferentes que são necessários para a ingestão? Com certeza sim. Só que tem um detalhe. O problema é achar compatibilidade entre os princípios ativos. Porque você toma remédios diferentes porque os princípios ativos são completamente diferentes. Tem remédios que você não pode tomar junto um com o outro, senão o princípio ativo aniquila o outro. A maioria dos remédios não tem, mas tem hora que o médico fala, esse você vai tomar de manhã e esse você vai tomar à noite, porque não pode combinar os dois. Então assim, eu diria que a indústria farmacêutica que trabalha com nano não quer isso, não quer. Ela não quer, dentro da mesma nanocápsula, vários princípios ativos. Isso é meio que irreal sobre o ponto de vista de produção do remédio. Entende? Eu entendo a pergunta, mas na realidade ela não é o objetivo a ser alcançado. O objetivo a ser alcançado é o quê? Que você continue tomando 5 remédios por dia. Se você toma hoje 5 comprimidos por dia, importa quantas várias vezes. Talvez você vai continuar tomando 5 na forma de nano encapsulado, e você vai tomar mais 5 comprimidos, 3, 4, uma semana depois. Então aquele problema de tomar todo dia, de 12 em 12 horas, você não vai ter. E isso a indústria farmacêutica quer e já existe. Já existe. Você compra hoje Natura, você compra hoje Avon, Revitalift da Avon, você compra Natura, tudo isso com nanocápsula, é um creme que você passa, ele libera a vitamina C lá nas camadas mais profundas da sua pele, regenera a sua pele de baixo para cima. É assim que funciona no nanocosmético. Aplicação superficial, absorve mais profundo, libera o medicamento nas camadas mais profundas da pele, regenera a pele de dentro para fora. Hoje você passa um creme hidratante, ele hidratou só a sua epiderme, a sua derme, a sua dermoderme, tantos derme que tem lá de baixo, nem chegou lá perto, pode acreditar nisso. Se tiver nanotecnologia, o tratamento é profundo, é nas camadas mais profundas, porque a nanocápsula que está liberando o princípio ativo do cosmético é tão pequena que ela entra pelos canais da pele e libera lá na última camada, que é onde está a interface entre a corrente sanguínea e a sua pele, né? Você sabe que existe ali uma fronteira que separa aquilo que é dentro, que você entende como corrente sanguínea, e aquilo que é a sua camada externa, que é a sua pele. Beleza, professor. Acho que mais uma aqui para a gente fechar, que fala sobre as nanopartículas de prata, professor. Pergunta, com o efeito bactericida das nanopartículas de prata, há como evitar a formação dos esporos, né? Porque a gente comentou que há como você evitar a reprodução, né? Mas a formação dos esporos, visto que esses esporos são uma grande proteção das bactérias? Ótimo, a pergunta é muito boa, mas a resposta está do outro lado, dentro da bactéria. Por mais que eu tenha os esporos como algo que trabalha a reprodução e todas essas coisas, a parede celular da bactéria, primeiro, a bactéria é um exemplo de um dos micro-organismos mais simples que existe. E a parede celular dela é ridiculamente frágil. Qual é o problema?
que mesmo a parede celular seja fraca, o processo de reprodução e de multiplicação dela é alto. Então, hoje já se sabe que para cepas de bactérias super resistentes, me permita abrir um parênteses, que eu acho que essa é uma informação que todo mundo tem que ficar pensando em casa. Não se automedique, não tome antibiótico aleatoriamente. Toda vez que você toma um antibiótico aleatoriamente, você está tornando algumas bactérias do seu corpo mais resistentes. E a indústria farmacêutica, para lançar um novo antibiótico no mercado, ela demora 10 anos. Em 10 anos, você tem muitas cepas de bactérias resistentes. Então, pelo amor de Deus, isso é uma verdade. Mas já se sabe que a nanopartícula de prata mata qualquer cepa de bactéria resistente hoje. Isso é um triunfo, que é algo importante para o futuro. Mas, por mais que eu tenha os esporos, basta que aquela esfera de prata encoste na parede, a prata se oxida, ela libera elétrons na parede, a parede se rompe. No que a parede se rompe, o líquido ali que está no interior já foi embora e a bactéria já morreu na hora, porque aí é nesse ponto. Você rompeu a parede celular da bactéria, ela já não existe. Aí não importa os outros componentes, ela já morreu. Então esse é o grande trunfo. Por quê? Eu não estou olhando os esporos, eu estou olhando o contato com qualquer parte da parede celular. O processo oxidativo acontece, ela morre na hora, e é na hora mesmo. Eu fiz o experimento da maçã, você pode jogar nanopartículas de prata num pão, e você vai deixar o pão ao ambiente livre, ele não vai morfar tão cedo. É fungos e bactérias, mata os dois nanoprata. Perfeito, professor. Então, acho que para fechar as perguntas, não por falta de pergunta, mas por falta de tempo, vamos falar então agora que já percebi, acho que todos percebemos que o senhor está de mãos dadas com o futuro, né? Já escreveu sobre nanotecnologia, sobre inteligência artificial, e aí a pergunta diz, se a nanotecnologia, junto com a biotecnologia e a impressão 3D, fazem parte da quarta revolução industrial, o que você, professor, acha que a gente pode esperar de uma futura quinta revolução industrial? Que já está acontecendo. Existe uma questão de nomenclatura, ou seja, a quinta revolução industrial vai acontecer ainda dentro do século XXI, isso é certo. Não vai precisar de esperar um século, ela vai acontecer exatamente no século XXI. A grande fronteira de tudo que você entende, o mundo como você vê hoje, e o mundo que você vai viver, você pode projetar os próximos 20 anos como sendo o cenário de maior inversão. Você fala assim, nossa, eu vivi em 2021, como que eu vivia? As pessoas hoje, como é que você não vivia sem WhatsApp em 1990, em 2002, 2003? Como é que você vivia? Então, assim, é mais ou menos isso. A pandemia, ela tem o outro papel, e isso está em vários artigos publicados. A pandemia acelerou a evolução tecnológica no nível. Ninguém imaginava estarmos hoje dando palestras remotamente, cada um dentro da sua casa. Então, esse é um exemplo. A pandemia acelerou demais. Você teve vacinas feitas em 6, 8 meses. Então, assim, esse é um exemplo clássico. Estão chamando de indústria 5.0 a indústria onde tudo está conectado. Porque hoje, por mais que você tenha uma indústria 4.0, você tem mão trabalhadora ali. Não é que a gente está eliminando os empregos. Mas a indústria 5.0 é aquela indústria onde, desde a entrada da matéria-prima até a saída do produto, tudo está computadorizado. Não que não tenha humano funcionando. Não confunda computadorizado com robôs fazendo tudo. Mas hoje você tem ainda protocolos, você vai no médico, preenchendo as coisinhas caneta. No fundo, vai chegar uma hora que tudo vai estar conectado. Isso é a internet das coisas, isso é inteligência artificial. A grande transformação do futuro não virá pela nano, não virá pela biotecnologia. A transformação vai se dar pela inteligência artificial. Eu não estou dizendo que nano e bio vai ficar para trás e vai perder a carona. Não, elas continuam impulsionando essa grande onda tecnológica. Mas o que vai fazer a sociedade, agora é uma reflexão final bem profunda. Leia sobre inteligência artificial. Ou você vai amar, ou você vai ficar preocupado. E a minha visão sobre o futuro, principalmente com a inteligência artificial, é talvez o ser humano perder a noção do que é real e do que é virtual. O caso da matéria do Fantástico Domingo, é só você dar o Google. O cara conversou com uma mulher que a namorada dele morreu há 8 anos. Isso, se você coloca isso acessível para a sociedade, você tem um lapso psicológico gigantesco na sociedade. Literalmente todo mundo vai ficar doido. Todo mundo vai ficar doido. É isso que vai acontecer.
Não tem jeito, Pedro, não tem jeito, galera, tá me ouvindo? Se as pessoas perderem a noção do que é real e do que é virtual, psicologicamente estamos entrando numa sociedade em defasagem. Porque são poucos hoje. Vou citar um exemplo que, na verdade, pode parecer um puxãozinho de orelha, mas tem muitos alunos de 15, 16, 17, 18 anos que acham que a vida de verdade é o que está na rede social. Então você está vivendo a vida virtual. Você não está vivendo a vida real. Você acha que o que vale mais quando você posta 10 selfies e uma delas você descobre que é mais curtida. E você gastou o tempo de postar as 10 até descobrir um momento em que o público se empolgou com você. 24 horas depois isso não existe mais nada. Você precisa postar outra selfie para se autoalimentar o seu ego. No fundo, Pedro, a inteligência artificial ou ame ou a odeie. E para mim, ela é o elo em que a gente vai evoluir muito rápido em pouco tempo, mas ao mesmo tempo teremos que estar preparados para ensinar, e vamos precisar de falar sobre isso, ensinar a manusear a inteligência artificial. Ou senão, a fronteira que separa o virtual e do real vai ser imperceptível. E aí nós não temos mais humanos, nós seremos guiados pela máquina, que é o grande problema. O cara, encerrando, o cara ficou 12 horas conversando, ele sabe que a mulher dele morreu, mas ele continuava fazendo perguntas. Você ainda sente saudades de mim? Claro que eu sinto, meu amor. Eu vivi tempos maravilhosos com você. Você tem noção de como a minha vida está hoje sem você? Eu imagino o quanto está difícil. Aí ele pergunta, assiste a matéria do Fantástico, ele pergunta, mas aonde você está neste momento? E o computador responde, eu sinto que eu estou em todo lugar ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu não estou em lugar nenhum. Mas de alguma forma, me fale melhor onde você está. Eu não consigo te descrever onde eu estou, mas eu sei que eu estou com você. Para! O cara fica louco. O cara ficou 12 horas conversando. Meninos e meninas, meus jovens alunos e alunos que estão nos ouvindo, Pedro e os demais, galera da organização da Química. Isso daí vai quebrar a sociedade como um todo e vai quebrar o ser humano que não tem intelecto para separar o real do virtual. Esse cara se perde na evolução tecnológica. Precisaremos falar sobre educação do uso da nanotecnologia. Da mesma forma que os pais hoje têm que ter um certo rigor para educar os filhos quanto ao tempo de permanência nas redes sociais. O povo brasileiro é o primeiro do mundo que mais fica tempo no celular, se não o segundo, primeiro ou segundo. Então, eu tenho, por exemplo, meu iPhone, que é velhinho, né, não é nada demais, mas ele diz, essa semana você ficou 4 horas e meia no celular. Eu falo, caramba, mano, 4 horas e meia? Como assim, celular? Fiquei 4 horas e meia trabalhando? Sim, mas também muito tempo perdido por ali. Essa é a minha mensagem final, Pedro. Sejam inteligentes, não deixe a tecnologia te dominar, domine a tecnologia e use o tempo e a sua saúde de maneira saudável. E respeite seus pais, suas mães, dê atenção para sua família e saiba que nenhuma tecnologia vai te tirar o aconchego do colo da sua mãe quando você precisar. Ai, professor, perfeito. Acho que essa sua mensagem de cautela é super importante. Responsabilidade científica, de certa forma. Acho que uma frase que está ganhando, né, força desde a década de 90 e tal. E acho que eu quero, antes que a gente vai finalizar com o sorteio de um livro, né? Mas só antes eu queria falar umas palavras, professor, que acho que agora a gente falou de cautela, quero falar um pouco de esperança, que o senhor mostrou os seus trabalhos, né? Eu acho super legal que você tira foto com as salas que você faz apresentações, né? E eu só queria dizer que em uma dessas fotos eu estou. Ah, certo? Não acredito. Sério, Pedro? Estou na foto, eu fiz Lauro Gomes. Eu tenho aqui Lauro Gomes. Pá, você tava no lançamento do e-book, mano. Exatamente, eu tenho a cartilha, eu não só achei ela para mostrar, professor. Eu ganhei ela no sorteio, pra você ter uma ideia. E aí, você ganhou? Você ganhou ela no sorteio? Ganhei. Então vai falando aí. E aí eu queria dizer que, você vê, aí acho que 3, 4 anos depois aqui estou eu, professor, estou na USP, graduação em Química, e acho que todas as 68 pessoas que estão aqui com a gente vejam que é possível e que eles vão chegar, tenho certeza absoluta, certo? E que a Química tem muito, muito para se descobrir ainda, e é preciso de muitos cientistas, certo, professor? Exatamente isso, meu cara. Pera aí, que eu tenho uma foto aqui que se
Você. Bom, eu não vou arriscar, mas ó, é que eu tô com o meu HD externo, eu não tô exatamente na mesma, mas você não tá nessa foto, está? Deixa eu ver. Putz, eu não tô. Então, eu acho que Ah, nessas então é que eu fotos. tenho umas fotos do sorteio da Lauro Gomes, Sim, achei que então, você eu tava acho que eu não sei nessa. se eu ganhei quando alguém me deu depois de ter terminado de ler, ou se. Não sei, eu dei um jeito, eu tinha aí a Então cartilha vamos também. fazer o seguinte: você vai botar aí, Hum, sortear, mais dois exemplares do e-book de Nano. O professor vai deixar lá no IQ com vocês ou com alguém, aí depois vocês combinam de mandar para os alunos. Pode botar 2 cópias desse exemplar aqui, físico, porque é e-book, mas eu tenho algumas cópias. Para essa turma especial aqui de hoje, bota 2 exemplares do sorteio, então arruma 3 sorteados aí na noite de hoje. Muito obrigado, professor. Então, Um vou chamar prazer. aqui quem for fazer a. Professor, o senhor está liberado, certo? Muito Eu obrigado de quero mandar um novo. beijo, um abraço muito. Ó, o Dani aí, beleza, Daniel? Joia? Eu quero mandar um abraço muito. Professor, bom, Tudo ótima bom? palestra aqui. Ah, eu que agradeço, eu gosto Tudo. demais, ó, parabéns, eu amo essa galera do IQ, como eu tenho saudades das minhas aulas 2017, 2020, 3 anos de professor lá no IQ, era Sim. incrível. Quero mandar um beijo para essa galera que tá nos assistindo aí, 68 pessoas, e dizer que eu espero todos vocês lá na minha rede social. Eu gosto sempre de falar uma coisa na minha vida. Eu não estou pedindo para vocês me seguirem na rede social porque eu quero que aumente meu número, não. Pelo amor de Deus, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço se eu tiver 10 pessoas, se eu tiver 10 milhões. Eu não tenho nada demais lá na minha rede social. Mas é para a gente conversar de ciência, falar de conhecimento e conteúdo de qualidade. Convido mais uma vez a todo mundo. A galera do IQ, a gente se vê geral lá várias vezes, a gente se vê os stories. Então, é isso. É um lugar de conhecimento e conteúdo de qualidade. Então faço aqui o convite e desejo a todos, né, um bom encerramento de ano, nesse período forte de transição, onde a gente está agora saindo de casa, mas continue mantendo os cuidados, se protegendo, o vírus não foi embora, esse coronavírus será tal como o vírus da gripe, então mantenham, protejam suas famílias, os seus pais, mantenham, respeitem os protocolos e sigam com muita consciência. E a galera que está no ensino médio, já sabe, se você está no terceiro ano do ensino médio, ok, você já está pronto para ir para a faculdade. Mas a galera do primeiro ano do ensino médio do ano que vem, aproveita esse novo ensino médio, esses itinerários formativos, as matérias extras que vão ter, procure conhecimento, faça além do que está dentro da sala de aula. E de resto, um beijo especial para todos. Pedro, me manda depois uma mensagem, me fala, depois só mandar falar, e aí a gente combina de eu deixar lá no diretório lá do IQ lá, e vocês mandam para os alunos. Dani, um abraço, Obrigado, Pedrão, professor. boa noite para vocês. Agora eu estou aqui no Mackenzie hoje, e a gente está fazendo uma semana de imersão experimental. Agora eu vou lá embaixo ver que bagunça que está lá no laboratório. Um beijo Obrigado, para vocês, professor. gente. Um Tchau, abraço. tchau. Professor, Valeu. obrigado. Bom, Dani, faz aí então. Hoje Aham. 3 sorteios.